Sejam bem-vindos a mais um Chá com Ela. Hoje eu tô aqui, gente, com uma atriz. Sim, minhas irmãs, uma atriz incrível. A história dela é sensacional. Eu tô, assim, encantada e eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer mais um pouquinho da história da Letícia, que ela é atriz, ela é comunicadora, ela é especialista em comunicação, né? E tá com um novo movimento aí, um novo empreendimento onde ela auxilia, né? Ela posiciona empresárias, né? Para poder estar no digital, que hoje todo mundo tem que estar no digital, né, Lê? Perfeito, perfeito, Áurea. Muito obrigada pelo convite. Olá para todas e todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com você hoje, conversar sobre esse assunto que eu tanto amo, sobre comunicação, sobre se destravar, sobre expandir para o digital, nessa era, nesse novo mercado que estamos. Então é um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada pelo Eu também convite. estou muito feliz. Quando eu te mandei mensagem, eu falei assim, eu vi o perfil dela, eu falei, meu Deus do céu, que mulher é essa, cara? Aí eu falei, ela se comunica com tudo, a vestimenta, a expressão, tudo dela comunica. Aí eu falei assim, não, tem uma coisa, eu fui entrar no perfil dela e falei assim, tá explicado, ela é especialista em comunicação em frente às câmeras. E ela Exatamente. destrava a pessoa de uma forma que eu falei, meu Deus, eu preciso estar na frente dessa mulher. E apresentar o trabalho dela para outras pessoas, né? Ai, Porque que eu entendo, incrível. Lê, trabalhando com o digital, né? Como tem um tempinho que eu trabalho com digital, criando conteúdo para empresas e tal, eu vejo a dificuldade que os empresários, os proprietários têm, e até os funcionários têm, Sim. em conduzir essa comunicação dentro do digital, né? E é tão importante estar posicionado no digital, e a pessoa precisa buscar esse conhecimento. Eu falei, não, ela precisa estar lá para a gente conversar sobre isso. Sim, claro. Hoje vai sair daqui muitos insights, muitas dicas práticas para vocês Uhum. aplicarem, começarem a se destravar. Eu estou muito animada. Fiquem aqui porque o papo vai ser interessantíssimo. Para a gente começar a ler, antes da gente falar da lei empresária, né, da lei comunicadora, eu queria que você contasse um pouquinho da história da Letícia, a menina Letícia, Ai, por favor. perfeito. Então, a história com a timidez começou antes de mim. Porque eu sou atriz e eu vou contar como eu cheguei a isso. A Letícia antes do teatro. Uhum. A minha mãe, ela perdeu muitas oportunidades na vida por conta da timidez, por ser travada. Medo do julgamento, até a oportunidade de crescer no negócio que ela trabalhava, porque ela não se imaginava em uma reunião em público, liderando uma reunião. E aí, na época da escola, ela começou a perceber alguns traços de timidez em mim. E ela falou: eu não quero que a minha filha passe pelo mesmo que eu passei. Desde então, ela buscou teatro para mim. Olha que incrível. Sim, aos Quanta 13 sensibilidade anos. dela também, né, em perceber Né? isso. Mãe é uma coisa Mãe incrível, né? Inclusive, Ai, mãe, se a senhora estiver me assistindo, te amo, viu, meu amor? beijo, mãe. Eu conto essa história em todo lugar que eu vou. E aí ela falou: não, não quero que a minha filha passe por isso que eu Uhum. passei. Ela me colocou no teatro aos 13 anos de idade. Eu achei o máximo. Eu achei o máximo, me destravei muito mais desde ali. Fiquei 10 anos fazendo teatro. E existem duas formas para você se formar, ser atriz ou ator. Ou cursando uma faculdade de artes cênicas, por exemplo, Uhum. ou juntando carga horária. E como eu faço desde os 13, teve um momento que veio aqui para Vitória da Conquista a Oficina de Atores Brasil. Não sei se você chegou a ver esse movimento que aconteceu aqui. Talvez foi na época que eu estava em São Paulo, que eu fiquei um período Foi em fora. 2018. Eu estava em São Paulo. Quando eles vieram para cá, foi um curso intensivo, onde vieram diretores, atores da Que Globo, incrível, Arildo Letícia. Deda, Marcelo Flores, muitas pessoas interessantíssimas. Foi um momento, inclusive, que a Grazi Massafera, eu pude falar com a Grazi Massafera por meio de um professor que veio. Foi um momento muito legal, assim, da carreira, e foi quando eu tirei o DRT de atriz de fato. Me tornei atriz. E aí? Eu teria o único caminho. Qual o caminho que vem na sua cabeça de uma atriz? É TV, né? TV, TV. né? É o primeiro que a gente É pensa, o né? primeiro que a gente pensa. E era a única coisa que eu tinha de projeção. Uhum. Preciso TV. Aí todo mundo falava: você tem que sair de Conquista. Você tem que ir para Salvador, você tem que ir para o Rio de Janeiro, tem que ir para São Paulo, porque é lá que o negócio acontece. Só que aconteceu em um momento da minha vida que houve um conflito dentro de mim. Olha. Por quê? O meio artístico começou a não fazer tanto sentido com os meus valores. E aí eu falei: meu Deus, e agora? Foi um momento que eu me aproximei muito de Deus por conta Uhum. desse conflito. Então, eu me formei, tenho uma profissão, mas não estou me identificando com o que essa profissão vai me levar. E aí? Só que existe um ponto. Quando as pessoas são muito tímidas, se você é muito tímida, qual o conselho que eu te dou? Você tem que fazer teatro. Uhum. Você tem uma criança tímida, coloca sua filha no teatro.
Então, o teatro, ele destrava as pessoas. E aí eu comecei a entender, eu acho que existe um caminho aí que não precisa ir pra TV. Só que depois do teatro, eu sempre fui uma criança, desde muito nova, assim, que imaginava, eu quero ser famosa, eu quero ser rica, eu quero. Eu sempre tive essa ambição. Só que eu falei, gente, só indo pra TV, só indo pra emissora. Daí surgiu o digital, o marketing digital, aquele boom que a gente falou, ganha dinheiro da sua própria casa, que não sei o que, aquela coisa toda. Aí eu fui procurar entender mais sobre isso, como é que funciona? E aí comecei a estudar o mercado digital, onde existem várias profissões, e eu entendi o meu lugar dentro desse mercado. Então, hoje eu sou uma expert, que é o pessoal diz, uma expert, uma profissional que é muito boa em algo, que pode ensinar isso para outras pessoas. Então, houve um momento em que eu trabalhei durante 3 anos como vendedora, foi um momento que eu já era atriz, então eu apliquei ali venda com persuasão, então foi um momento muito interessante da minha vida, que eu pude aprender muito sobre venda. E depois, pós-pandemia, eu vi o meu momento de empreender no digital. Então, você comentou que o seu trabalho é 100% Instagram, a fonte de renda. Hoje também, nosso negócio é 100% digital, trabalhamos de casa. Então, a gente vive, de fato, essa era do início, de real, assim, no dia a dia. Então, hoje, eu tenho uma mentoria, que se chama Mentoria Ouse, onde eu destravo a comunicação de empresárias para dobrar o faturamento através do Instagram, atingindo o cliente ideal e criando outras fontes de renda, porque pessoas que têm marca pessoal, que têm muito o que falar e ensinar, outras empresárias querem te ouvir. Verdade. Então, tem palestra, o digital é incrível. E aí você falou sobre o movimento. Esse movimento é um evento que eu estou fazendo com mais 2 sócias desse projeto. Então, o meu produto é a Mentoria Ouse. Eu tenho essa mentoria, essa comunidade de usadas, a gente se encontra quinzenalmente, a gente tem imersão presencial, eu vou na empresa de cada uma, gravo junto, destravo junto, faço ali todo o meu método na mão. Porque destravar não é como um conteúdo que você assiste uma aula e que você aplica depois. Não é nada teórico, é muito prático. Muito prático. E é algo que dá medo. E a pessoa fazer sozinha de casa é muito difícil. Então, dentro da minha mentoria, eu pego na mão da minha aluna, eu vou na empresa dela, eu gravo com ela, eu ensino as técnicas teatrais, como melhorar a dicção, vício de linguagem, tudo. Faço exercícios da tríade da ousadia que eu comentei com você, de autoconhecimento, autoestima e autoconfiança para se sentir segura para aparecer. Então, é um universo maravilhoso. E depois, após isso, surgiu o Move. Que o Move é algo muito interessante, que foi por isso que você viu lá no Instagram esse movimento. Foi exatamente isso. Perfeito. Foi a partir daí que eu te encontrei no Instagram e falei, cara, que mulher incrível! Ai, que legal. O Move, a gente tá muito feliz. É um evento que vai acontecer aqui em Vitória da Conquista em março de 2025. Então dá pra se programar pra poder participar, né? Dá para se programar. Um evento para mulheres, para empresárias, presencial. Vai ser um evento imersivo. Então, a gente quer reunir o máximo de mulheres. A gente quer fazer para 200 mulheres. Então, será um evento, assim, acessível para muitas mulheres, para entender. É o primeiro movimento. E ele é voltado apenas para empresárias ou qualquer mulher que tenha a intenção de repente, criar a própria marca ou que trabalha ou que precisa se posicionar no digital, ela pode participar também desse evento? O Move é o primeiro movimento focado em inovação digital. Então, será um evento, a gente vai falar sobre processos de empresa. Então, assim, quem quer abrir uma empresa já vai se antecipar e entender como que funciona. Quem já quer melhorar a performance, vai. A comunicação, que é o meu pilar, só será um dos pilares do Move. Nós falaremos sobre inteligência artificial, sobre como aproveitar essa tecnologia de hoje nos processos de uma empresa para otimizar o tempo, gestão do tempo. Então, será um evento para empresárias, para quem pretende empreender também. E comunicação será apenas um pilar, mas teremos muitos assuntos interessantíssimos. Ai, que maravilha, eu já tô ansiosa. Já vou colocar meu nome na lista, tá? Vai sair a pré-inscrição. Acredito que hoje mesmo. Se Sério? você procurar lá o Seja Move, já tem o link para pré-inscrição. Ai, que maravilha. Eu nem sabia disso assim, estamos sabendo em primeira mão. Olê, eu vi um vídeo teu no Instagram outro dia que eu falei assim, meu Deus, como assim? Você soltou e saiu correndo um vídeo, né? Que fala sobre, você solta pum na frente do seu marido? E a pergunta é a seguinte, Lê, você solta pum ou você segura? Eu solto.
Ai, gente, esse E vídeo... você solta ou você segura? Você sabia que essa simples atitude diz muito sobre a pessoa? Uhum. Nossa, E eu fala descobri muito. através do teu vídeo. Eu falei, meu Deus, não acredito que eu tô aprendendo isso todo Gente, não, Eu tô sendo presa! Que isso? o soltar pum foi uma analogia que eu Uhum. fiz para outros pontos da vida mesmo, porque eu trabalho com um público que é travado. Uhum. E a mulher que é travada, geralmente ela tem receio de dizer não, ela tende a agradar mais os outros do que a si Uhum. mesma. Ela é aquela mulher que ela agrada todo mundo, mas por dentro ela é prejudicada, ela se sente mal, ela fica Uhum. triste. Então a analogia do pum foi o seguinte: eu perguntei, você solta pum na frente do seu marido? Aconteceu uma situação, a gente viajou. É claro que se tiver oportunidade de soltar no banheiro, não tem por que soltar na frente do marido, né, gente? Mas em algumas ocasiões acontece. E a gente estava viajando 7 horas dentro de um carro. E a gente levou uma integrante da nossa viagem dentro do carro. A gente não conhecia, conheceu quando entrou. Meu Jesus. E aí eu, menina, descobri intolerância à lactose, Ah, eu tenho, refluxo. irmã. Bate Tá aqui. um caos, Bate aqui, caos no bate intestino. aqui. Tô vivendo mesmo. Ô, Tá um Senhor. caos. E aí, quando me vem a vontade de peidar, eu peido. Uma mulher comentou bem assim, gente, como você consegue falar sobre bufa de uma forma tão elegante? Isso é, Consegue ser elegante falando bufa. isso é a nossa comunicação não verbal. Porque olha como estamos, como somos, como transmitimos elegância, mesmo falando desse tema. E aí... Quando eu sentia vontade, eu abaixava os vidros. E na estrada é aquela ventania, né? Aí abaixava os vidros, entrava, o fedor saía, ninguém sentia. E eu relaxava, soltava o meu pum, Feliz tranquila. da vida. Feliz. E aí eu fiz uma analogia sobre o que você tem deixado de fazer. Porque assim, eu teria duas opções nesse cenário. Soltar o pum, claro, abrindo o vidro para todo mundo ficar bem, não Ficar prendendo, desconfortável não ficar pra desconfortável ninguém. para ninguém, mas soltei, então eu fiquei confortável, ou prender e me causar um problema muito pior. Por conta dos problemas que eu já tenho no intestino. Uhum. Então, assim, prender é algo que, inclusive, minha médica falou, não prenda. Aí, eu, sabendo disso, que me faz mal, que me faria muito mal, aquele ambiente ficaria ali tudo ok, como se estivesse tudo Uhum. bem, mas eu, no meu íntimo, sozinha, estaria sofrendo, estaria mal. E aí, eu joguei a pergunta, o que você tem deixado de fazer? Com medo do que as pessoas ao redor, da reação das pessoas ao seu redor. Com medo do julgamento das Uhum. outras pessoas. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo pensando em quem tá do lado? E a pessoa, pra pessoa, talvez não faria a mínima diferença. Não, e a nossa convidada que tava no carro comentou bem assim, gente, sou eu que tava no carro, o pum não incomodou. E agora esse vídeo se tornou minha motivação. Então, foi a reflexão que eu fiz. Inclusive, nesse vídeo, você sabia que tem muitas estratégias de comunicação para envolver a audiência, estratégia de comunicação para reter a atenção. E porque no final desse vídeo, eu ainda coloquei um depoimento do meu produto. Então, é um vídeo que gera desejo para as pessoas Eu comprarem achei de mim. maravilhoso. Falei, meu Então, Deus. tem muita Extremamente estratégia por trás estratégico. também. Né? Você poderia ter começado o vídeo de qualquer forma. Eu poderia Mas ter você... falado, olha esse depoimento dessa aluna aqui. Mas não, você começou, tipo... Você solta pum na frente do seu marido. Imagina o impacto que é você pegar um vídeo desse, o quanto que aquilo retém. Aquele vídeo, aquele conteúdo retém. Você pegar um conteúdo que já vem com essa chamada, né? Que é algo que não é comum. Não é comum você ouvir alguém falando sobre isso. Não é comum. Exato. E aí você trouxe esse ponto para depois trazer a analogia e trazer o seu produto. Você falou de um ponto Segurou a interessantíssimo. pessoa dentro do teu vídeo. Com certeza, muitas pessoas começaram a te seguir a partir daquele vídeo. Porque foi um vídeo muito estratégico, muito interessante. Um vídeo que realmente fala, meu Deus, eu preciso compartilhar isso aqui, pra pessoa entender que é por isso que eu tô soltando meu pum. A partir de hoje, olha aí, amor, tá mais, vendo? ó. Eu vou soltar pum. Eu vi que teve uns comentários assim, ai, meu marido não pode ver esse vídeo. Que meu marido não veja esse vídeo. E é exatamente isso de, tipo, gerou uma comunicação entre as pessoas dentro do teu conteúdo. Isso é maravilhoso. Perfeito. Isso é maravilhoso. E você falou de um ponto interessante, que foi a analogia. Eu vou desmembrar aqui um pouco para as empresárias, para quem está assistindo, porque na internet hoje, e esse é o grande diferencial do meu método, da minha mentoria. É não totalmente apenas diferente de tudo que eu já vi. De tudo. Eu também nunca vi, eu confesso. Se alguém conhece alguém que faz o trabalho assim parecido, eu queria conversar, queria trocar ideia. Mas ou as pessoas de comunicação ensinam a falar em público, a oratória, aquela coisa mais convencional, ou tem alguém que ensina a produção de conteúdo. Uma pessoa que ensina os dois juntos... E da maneira que você ensina... Da forma.
Então, o meu método, ele passa pela tríade da ousadia, né? Eu trabalho o autoconhecimento da minha aluna para ela se sentir segura, para vencer o medo do julgamento e aparecer. Ensino ela as técnicas teatrais para falar bem, transmitir confiança, autoridade, melhorar a dicção e tudo que engloba linguagem verbal e não verbal. Ensino ela a estruturar o perfil do Instagram, isso é comunicação 100%, comunicação persuasiva na rede social. Então, assim, além de destravar, eu ensino a se comunicar de forma assertiva. Porque quando eu saí do meu emprego para empreender 100% no digital, eu comecei a estudar muito sobre isso, sobre marketing, produção de conteúdo. E ao longo do tempo eu entendi que produção de conteúdo nada mais é que comunicação. Todos os cursos que eu tive acesso sobre produção de conteúdo falam termos de comunicação. Então, storytelling, analogia, isso é comunicação. Na raiz da coisa, é comunicação. E aí, dentro do meu método, eu ensino a minha aluna a se destravar, ou seja, a falar, mas não apenas falar, ela saber o que falar, para quem falar, como falar. Então, dentro do meu método, tem inclusive um módulo só de perfil do Instagram que vende conteúdo topo, meio, fundo. E nesse vídeo do Pum, tem uma coisa muito interessante. Eu segui uma estrutura muito interessante. Primeiro que é o gancho, que a gente chama, um gancho contra-intuitivo, ou seja, sai do senso comum, né? O tema. Depois do tema, e ao mesmo tempo, olha que sacada, a minha cliente ideal, ela passa por isso. A minha cliente ideal normalmente passa por isso, porque ela é uma mulher que tem medo da reação das outras pessoas. Então, eu fiz a atenção da minha cliente ideal ali. Não tem nada a ver, por exemplo, eu fazer uma analogia, quer dizer, eu poderia usar uma analogia sobre futebol para homens, mas não é o meu público. Então, até pensar nesse título contra-intuitivo tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Para o público. Então, ali eu fiz a atenção da minha cliente ideal, que é uma mulher que tem marido, que convive muito tempo no casamento e que passa ou não por isso. E aí, depois, eu construo uma analogia. Então, eu começo com storytelling, com história, contando uma história do carro, da viagem. Isso prende. Nós, seres humanos, somos curiosíssimos. Se alguém está contando alguma história, mesmo sem querer, a gente para ouvir. Para ouvir. Então, teve o título contra-intuitivo. Pode ir anotando aí, já é uma estratégia de Reels para quem quiser ter uma performance legal. Papel e caneta na mão e eu anoto. Eu gosto de papo assim, anota prático. Então, eu tive ali um título contra-intuitivo. Logo após, eu usei o storytelling, que eu contei uma história que aconteceu comigo. E o storytelling nada mais é que contar uma história que aconteceu com você, com alguém que você conhece, algum livro, alguma coisa. Contei a história. Após o storytelling, eu apliquei a analogia. A analogia foi o momento que eu fiz a transição da história para o meu nicho. Da história para o que eu queria que a pessoa ouvisse de verdade. Porque quando eu defini o objetivo do vídeo era... meu noivo tá aqui no bastidor para provar. O objetivo desse Reels é, eu preciso produzir conteúdo levando prova social. Que era o final do vídeo. Então, eu estava numa fase, na minha estratégia, de produzir conteúdo levando depoimento das minhas alunas. Então, olha como eu construí um vídeo para levar depoimento. Então, as empresárias, elas precisam entender. Precisam. Porque quando o Instagram bombou, não precisava tanto de, assim, estratégia. Antes, se você postava que a xícara vendia, porque era algo novo. Era novidade. Era novidade. Então, agora todo mundo faz isso, Agora todo mundo faz. E aí você precisa construir a sua comunidade, ter um vocativo para chamar as pessoas, ter a própria tribo, ser assertiva, definir a cliente ideal. Tudo isso é comunicação. E aí, por fim, depois da analogia, eu coloquei ali o CTA para comentar e ainda peguei um lead qualificado. Foi um vídeo show. Fala aí, amor. Foi realmente. A estratégia foi show demais. E eu ensino isso também para as empresárias. Foi maravilhoso. Eu já tô aqui querendo já fechar contigo esse negócio, porque a gente vai ter que estar fazendo isso. Vamos, a nova ousada. Não, total. Oxi. Se eu quero sair daqui ousada, viu? Eu já vou sair daqui diferente. Já vai sair Essa diferente. conversa aqui, eu já tô saindo diferente. Já tô me sentindo diferente, já tô sentindo a minha comunicação assim mais... Entendeu? E eu brinco muito em relação a... Brinco não, eu falo muito em relação à comunicação, porque a comunicação ela é a base de tudo, não só no digital. Tudo. Quando a gente consegue se posicionar e se comunicar de uma forma assertiva, independente da situação, dentro de um relacionamento, dentro de um trabalho... Perfeito. Um trabalho, independente se é um trabalho digital ou não, você consegue ter um resultado 1000 vezes melhor do que quem não tem a comunicação, né? Não sabe se comunicar. Então, é muito importante a gente aprender a se comunicar de forma assertiva para todas as áreas da vida da gente. Vai ser um destravar da vida profissional da empresária que contratar o serviço da Letícia, mas vai ser também um destravar na vida pessoal.
Principalmente. Vai ser um destravar em todas as áreas da Todas as vida, né? áreas. Perfeito. Isso é incrível. Você falou um ponto interessantíssimo. A comunicação, em alguns momentos, chega a ser até injusto. Algumas pessoas acham injusto. Eu vou contar o porquê. Porque imagina o cenário. Temos aqui empresas de 30 anos. 30 anos de mercado. Ou seja, acostumadas com uma estratégia de crescimento 100% analógica. E temos uma empresa que abre esse ano, que já está por dentro de todo o modelo do mercado. Então, tem a empresa de 30 anos, tem a empresa de 1 ano. Ontem mesmo, a gente estava numa reunião com a empresa de 1 ano que tem a maturidade de estratégia de que a empresa de 30 anos não tem. Então, assim, estratégia atual, né? Porque o que tem que acontecer é mudar as estratégias, o mundo vai mudando. Então, acaba sendo injusto para algumas pessoas por pensar, poxa, aquela empresa abriu tem Agora, 1 ano e já tá bombando assim. Verdade, Letícia, faz muito sentido. E já tá vendendo tanto. E eu tô aqui, venda parada, o que acontece? Então, o nosso objetivo do Move também, que é o evento presencial, então só para diferenciar, que tem pessoas que estão perguntando, Leti, o que é a mentoria hoje? O que é o Move? A mentoria é comunidade, é um plano, assim, anual, é algo que a gente tem acesso quinzenalmente, tem grupo de WhatsApp para suporte, network, é um contato mais com outras próximo, digamos empresárias. assim, né? Eu olho para o seu negócio, te dou um plano prático para você dobrar o faturamento através da sua comunicação no Instagram. O Move é um evento presencial, que vai ser incrível também. Presencial é maravilhoso, né? Várias empresárias juntas, Tem outros network, temas né? além do meu, que é comunicação, networking também. Então, essa é a diferença. E aí, a gente vem num cenário de que uma empresa de 30 anos acaba se sentindo injustiçado, porque uma de 1, 2 anos entrou no Instagram, se comunica bem, às vezes não tem nem às vezes não tem o ano de prática, não tem o repertório de uma empresária de 30 anos, mas por se comunicar, acaba saindo na frente. Verdade. Então, a gente tem aí o cenário de quem quer abrir um negócio e também tem de quem já tem há muitos anos para se adaptar a essa nova era. É um desafio legal. E assim, eu estou muito feliz com exercendo esse propósito, exercendo a mentoria Ouse, para mim é uma grande realização de poder pegar empresas que já são muito boas e falar, olha, e eu tenho facilidade. Então, eu tenho alunas de 50 anos, tenho alunas de outra geração que apostam em mim com 20 e poucos anos para essa era. Então, eu tenho facilidade. Foi até um ponto que eu decidi focar em frente às câmeras. Seria um diferencial e é algo que eu tenho facilidade. E é muito bom essa união de geração, essas pessoas que, não, eu quero entender como é esse novo mercado, vem que eu vou te ensinar, eu aprendo muito com elas também. É algo, assim, valioso. A comunicação que lindo é isso. incrível. Que maravilhoso, viu, Lei? Ô, Lei, entrando numa parte que é uma parte que eu trabalho muito dentro do meu Instagram e no meu pessoal, na minha vida pessoal, que é a parte espiritual, né? Eu falo que a minha relação com Deus, né, com o espiritual, ela foi o ponto de partida para eu mudar o cenário da minha vida, né? Foi quando eu comecei a entender a importância de estar alinhada, corpo, alma, espírito, né? Que fez de fato eu mudar a minha perspectiva de vida e pensar num novo, um novo que não vem só para trazer rentabilidade financeira, para mudar a minha realidade financeira, mas para transformar outras vidas. E eu percebo dentro do teu trabalho a transformação que é causada na vida daquela pessoa, o impacto que é gerado na vida da pessoa, né? E eu queria saber qual que é a tua relação com Deus, com o espiritual, para esse projeto tão lindo, que é um projeto transformador. Nossa, que incrível, que incrível. Eu cheguei a comentar aqui no podcast ao vivo que eu vivi um momento de conflito com a minha profissão. Eu não me via no destino que uma atriz tinha, que hoje não tem mais. E foi um momento que eu comecei a me aproximar mais de Deus, de entender, Deus, o que é para mim, o que o Senhor quer para minha vida. E assim, a nossa vida, ela mudou drasticamente a partir do dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nossa, a gente fala isso todos os dias, mudou drasticamente, porque assim, empreender, viver fora do que é imposto pra gente ali na sociedade, é para uma pessoa que tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem, tem que ser ousada, tem que ter ousadia, como você diz. Tem que ter ousadia. E aí, quando a gente entrega a vida para Jesus, que a gente faz nossa parte e entrega nas mãos dele tudo flui melhor. Então não tem crise de ansiedade, nós vivemos tranquilas em Deus. E isso foi uma virada, porque no início
A gente vivia muitas preocupações, a gente vive muitas preocupações, muitas coisas difíceis. E quando a gente entregou a nossa vida para Jesus, é claro, ajudou em todas as áreas, mas para mim, agora a relação entre minha mesma interna e depois sobre as alunas, a minha vida se tornou outra. Então, primeiro que para mudar a minha vida, eu precisei mudar os lugares, as pessoas, os hábitos, tudo, tudo. Eu não teria a vida que eu tenho hoje com a Letícia de 5 anos atrás. Então, eu sempre, desde nova, tive a relação com a igreja, ia com a avó, mas agora na fase adulta mesmo que a gente vive na prática um negócio que é diferente. Então, a nossa vida realmente se transformou. Poder fazer a nossa parte, entregar nas mãos de Deus, orar todos os dias, traz um alívio, traz uma paz. Então, eu indico para todas as pessoas, procure a Jesus, siga, deixa que Ele tome as rédeas da sua vida. Você vai viver muito feliz, muito mais tranquila. Nossa, é outra vida. E isso também me ajudou a ter um repertório para as minhas alunas, porque eu trabalho com mulheres que têm ali traumas. E como que eu ajudo? Como que eu aconselho? É claro, seguindo os viés de Deus, de Jesus, porque foi o que mudou a minha vida, é o que rege os meus dias. Então, eu falo muito isso para as ousadas. E tem até uma analogia, e olha que é a estratégia de comunicação, que eu faço com elas, que é assim, eu pergunto, você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Acredita? Sim, vamos imaginar, acredita em Deus. Vem cá, qual é a nossa missão aqui na Terra hoje? Qual foi a missão de Jesus? Que ele teve que andar de cidade por cidade. Qual foi a missão dada a ele e que foi nos dada hoje também, aqui na Terra? Para você, qual é essa missão? Servir. Acho que servir foi a maior missão de Jesus, né? Ele veio para servir e para nos salvar, na verdade, né? E tem outro ponto também interessantíssimo. Ide e espalhai o evangelho a toda criatura. Verdade. Então, Jesus queria, conte sobre os milagres que você presenciou. Falar sobre. Fale sobre. Conte para as pessoas, espalhe o evangelho. Conte sobre isso que você aprendeu. Caraca, arrepiei aqui. Nossa, e agora? Agora imagina comigo. Se a nossa missão é essa, espalhar o evangelho hoje para as pessoas, para a gente espalhar o evangelho, a gente não precisa bater de porta em porta. Aceite Jesus! Isso até é um método que não dá muito certo. A pessoa acho que até afasta, né? Afasta. Assusta, Acho que a pessoa é um negócio afasta. tão assustador que Assusta. afasta. A gente não precisa fazer isso. Existe outra forma de fazer isso. E eu vou contar como. Mas imagina, a missão de Jesus era espalhar o evangelho, além de servir, além de fazer milagres. Mas ele pedia para os discípulos espalhar o evangelho. Vão, conte sobre os milagres que vocês viram. E aí, eles iam andando de cidade por cidade. Então, era uma caminhada longa, era uma caminhada demorada. Será que, se naquela época existisse uma forma de Jesus falar com todas as cidades ao mesmo tempo, ou seja, levar a mensagem de forma mais rápida para todo mundo, sem precisar passar dias andando na estrada. Se tivesse um celular, se ele pudesse abrir uma live e todo mundo ouvisse, todo mundo visse o milagre, será que Jesus ia gostar da ideia? O que você acha? Meu Deus do céu. Menina, tu tá falando e eu tô lembrando eu acompanho o devocional as lives, na verdade, que na verdade não é nem só devocional. A Letícia de Paula, que é influenciadora, maquiadora, que tem a marca LP. Sim. Não sei se tu conhece. Tô charazinha. Maravilhosa, a Letícia. Ela, acho que tem mais de um ano que ela e o esposo, eles aceitaram Jesus e se converteram e tal. A vida deles mudaram totalmente. Totalmente. Eu acompanho a Letícia desde o lixão da Manucinda, que ela fala, né? Aquele apartamento que ela tinha. E é realmente outra pessoa, ela é outro ser humano. E hoje ela estava falando do testemunho do cabelo dela, porque tudo hoje gera testemunho para ela com a visão que ela tem cristã, né? Que máximo. Tudo de fato, tudo é testemunho, né? E aí ela estava falando exatamente sobre essa questão da comunicação, do comunicar, do falar sobre o evangelho, de usar a rede social. Ela falou assim, tem alguém aqui, que eu não sei quem é, mas tem alguém aqui que precisa pegar o celular e usar a rede social para falar do Senhor, para contar testemunho. Não adianta você passar um testemunho, viver um testemunho, viver um mover do Senhor na tua vida e tu guardar para tu. Não é isso que ele quer. Não é essa a missão. Jesus veio para poder espalhar o evangelho. Ela falou exatamente isso.
Exatamente isso. Então, a gente tem que fazer a nossa parte também. Nós Perfeito. precisamos fazer a nossa parte com aquilo que a gente tem. E hoje nós temos tantas ferramentas, Lê. Quantas Muitas. ferramentas que estão na palma da mão da gente para a gente poder ser acesso para aquela pessoa que está do outro lado, acesso à Bíblia, né? Às vezes nós somos o único acesso à Bíblia que aquela pessoa tem, a palavra que aquela pessoa tem. Total. E a gente tem que usar dessas ferramentas. Diego Ravi, que é o meu mentor, que tu conheceu, ele fala que a gente não pode desperdiçar nenhum tipo não é nem ferramenta que ele usa a palavra, ele falou outra palavra, mas eu vou usar a palavra ferramenta, né? Tá. Tudo que a gente tem de ferramenta para poder agir, para poder Mudar a vida de mudar a alguém, vida né? de alguém, transformar a vida de alguém, a gente tem que usar. E depois que eu aprendi isso, eu falei, cara, isso aqui que Deus me deu, essa rede social, que até então era uma válvula de escape para mim, foi algo só para me divertir, depois gerou uma fonte de renda, passou a ser algo que entrava um dinheirinho na minha casa, que me ajudava de alguma forma, depois começou a me conectar com pessoas que estavam alinhadas com aquilo que eu acreditava, mas eu nem sabia que era para mim, e hoje tem sido um meio onde, além de eu falar sobre a minha vida, eu apresento vidas de outras pessoas, de outras empresas, né? Pessoas que todo CNPJ e todo CPF tem uma história, tem um testemunho para poder contar. Então, eu tenho esse espaço para poder levar a história de outras pessoas, contar a história de outras pessoas, gerando testemunho, inspiração, né? Que é muito inspirador você ouvir falar da história, né? Eu ouvindo a tua história, eu tô me sentindo super inspirada, entendeu? Então, é muito gostoso isso e usar as ferramentas de maneira correta, de maneira certa, a abençoar outras vidas, né? Perfeito. Usar aquilo que a gente tem para abençoar outras vidas. E o ponto sobre isso que você falou, a gente imagina que espalhar o evangelho é produzir conteúdo cristão. Eu sou cristã, meu nicho não é esse. Mas o que acontece? O trabalho que a gente escolhe fazer para o resto da nossa vida, seja a profissão ou seja o que você escolhe trabalhar, porque tem muitas pessoas que se formam, mas não é aquilo, não era para ser aquilo. Mas o que você escolhe fazer para o resto da sua vida é um instrumento. É um instrumento. Que Deus te deu para você alcançar mais pessoas. Então, às vezes, você é dentista, mas ali naquela maca, você está evangelizando aquela pessoa, sabe? E no Instagram, na rede social, muitas vezes você evangeliza sem citar um versículo da Bíblia. Só por contar, por exemplo, eu nos meus conteúdos, só de falar para ela que ela tem uma missão aqui na Terra, que o trabalho dela é um instrumento para alcançar outras vidas. Eu tô evangelizando, não citei nenhum versículo. Então, assim, o que você nasceu para fazer foi um instrumento que Deus te deu para chegar nas pessoas. Então, evangelizar hoje pode ser o seu trabalho, a sua missão, a sua empresa, é um elo que vai te fazer evangelizar para outras pessoas. Então, quando alguém fala para mim e fala assim, Leti, não, eu tenho medo do julgamento de alguém, eu tenho medo. E aí eu falo, nossa, quando vocês começarem a produzir conteúdo, que tem uma pessoa que te manda mensagem assim, nossa, Leti, eu tava tão deprimida hoje. Eu recebi semana passada, que o marido morreu, que ela teve um bebê, que era o sonho deles, completou 1 ano, e que com aquele conteúdo que ela viu, ela se sentiu mais motivada. Poxa, não tem o que pagar. Não tem. Aí eu vou deixar de produzir conteúdo, porque tem pessoas que julgam, mas olha, eu tô mudando a vida de alguém. Então, eu sempre gosto de falar, existe alguém agora, nesse momento, precisando de você para mudar de vida, para melhorar uma situação de depressão, para melhorar uma... Porque assim, a sua empresa, o seu produto, o seu serviço, ele resolve um problema de alguém. Então, tem alguém precisando, passando por um problemão que você resolve. E tem que ser você, sabe por quê? Porque você é a única pessoa que viveu as experiências que viveu, que tem um repertório que tem. Você é a única pessoa que tem o olhar que você tem. Então não adianta. Tem pessoas que precisam de você mesmo, Áurea. É você. Não sou eu, não é Abner, não é mais ninguém, é você. Então eu tento conscientizar as pessoas, e esse é o lado espiritual do meu método, de que o medo, o receio da exposição precisa ser algo irrisório. E o que tem que ser latente em você é o desejo de transformar outras vidas. Eu até brinco e falo assim, se pra mudar a vida de uma mulher que tá ali numa depressão, se pra mudar a vida dela, eu pago o preço expondo um pouco da minha, eu aceito essa condição. Eu aceito. Eu vou guardar só pra mim tudo que eu sei, tudo que mudou minha vida. E aí, o que ia acontecer? Eu não ia aparecer, não ia ser julgada, ia estar bem confortável aqui. Aquela mulher, meu vídeo poderia nunca aparecer para aquela mulher. Ela poderia estar numa situação pior do que ela está hoje.
Então, estar na rede social é muito mais do que aumentar faturamento, é muito mais do que Muito. se comunicar com o cliente ideal. É uma ferramenta de uma ferramenta. evangelização. A nossa missão aqui na Terra é essa. Então, essa é a minha relação entre a espiritualidade, meu trabalho, meu método, e eu amo tudo isso. Ai, que lindo ouvir isso, Lê. Tô falando, Lê, dessa questão de quando a gente decide, né, expor algumas questões, né? Quando eu decidi expor um pouco mais a minha vida espiritual, né, minha relação com Deus, a minha espera, por exemplo, hoje eu tô no processo de esperar no Senhor por um relacionamento. Foi a área mais frustrada na minha vida, que eu tinha tudo para desistir, mas quando eu encontrei Jesus e ele começou a preencher todos os vazios que eu tinha, eu falei, mas por que não ter um relacionamento? Por que não viver um relacionamento, mas dessa vez de uma forma diferente? Perfeito. Viver segundo a vontade do Senhor. Perfeito. Viver no tempo dele, a escolha dele para minha vida. É bom demais. E aí, eu comecei a compartilhar essa minha espera, né? Legal. No Senhor. E aí, alguns vídeos meus viralizaram, né? Vídeos simples que tem só as frases relacionadas a isso, enquanto eu oro daqui, ele ora daí, uma hora a gente ora junto. E aí, eu comecei a me conectar com mulheres que também estão nesse processo de espera. Que E hoje legal. nós temos um grupo que foi gerado através de uma resposta, né? Um comentário. Uma seguidora fez um comentário, por que tu não cria um grupo de oração? E o pessoal começou a me pedindo oração dentro do meu direct, conselhos e tal. Eu falei assim, meu Deus, mas, Senhor, quem é a Áurea para fazer um negócio desse? E aí eu comecei orando e falando para Deus, Deus, eu não tô preparada para isso. Eu não tenho essa preparação, eu não tenho esse nível de maturidade, nem de conhecimento cristão para poder dirigir ou liderar um grupo de mulheres. Senhor, como assim, pai? Aí ele falou assim para mim, filha, não é sobre você, é sobre o que eu posso fazer através de você. Fica tranquila, minha filha, isso. tu não vai precisar falar, não é tu que vai falar, não é sobre o que tu sabe, o que tu deixa de saber. É o que eu vou te instruir a fazer. É o que o Espírito Santo vai fazer através da tua vida. Fica tranquila. E aí surgiu o grupo Unidas por Propósito, né, do WhatsApp, é um grupo do WhatsApp. Legal. Somos mais de 100 mulheres dentro de 15 dias, média de 15, 20 dias. Uau! Nós fechamos aí mais de 100 mulheres e a gente faz o processo de oração diária. É um grupo assim muito gostoso. Além de mulheres que estão no tempo de espera no Senhor, tem mulheres também que querem restaurar o casamento. Legal. Tem mulheres que têm um relacionamento lindo, maravilhoso e que tá lá também para nos inspirar, né, levando a palavra. Agora também minha pastora entrou no grupo, também a pastora que é amiga minha, a pastora Cris lá da minha cidade, que é uma bênção também, ela tá com a gente no grupo. O Diego Ravi tem ajudado as meninas também com mentoria. Tá assim, tá sendo um movimento muito legal, sabe? E são mulheres de diferentes lugares. Tem daqui, tem do Rio, tem de vários lugares do mundo, porque tem também pessoas fora do país. Olha o poder da internet, né? Tem duas da África e tem uma de Portugal. Também, uma princesa, assim. Nossa, tá muito lindo o agora, grupo. esse tema relacionamento foi algo que Deus agiu muito também. Na tua vida? Na minha vida. Olha só. Conta pra gente, Lê. Só um pouquinho. Vou ser breve. Assim, o meu noivo hoje, nós nos conhecemos desde antes de nos relacionarmos. Por quê? Ele é 7 anos, amor. 7 anos mais velho que eu. Ele é filho do marido da minha tia. Essa minha tia, que é madrasta dele, é irmã do meu pai. Os meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos. Calma, vai fazer sentido, gente. Eita, gente. Vai fazer sentido pra vocês. Meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos. Nessa separação, eu fiquei mais com a minha mãe. Então, eu não tinha tanta proximidade, assim, com a família do meu pai. E a irmã do meu pai casou com o pai dele. Então, assim, nós não temos nenhum grau de parentesco. Uhum. Mas, por minha tia ter casado com o pai dele, em reuniões de família, ele costumava ir lá para a família por parte do meu pai. Uhum. Eu não ia muito por conta da separação dos meus. Mas, em alguns momentos, a gente se encontrava. Só que ele até conta, e eu também tenho essa experiência, eu era criança e ele já era adulto. Então, eu já tinha visto ele em outros relacionamentos. E eu com minhas primas ali novinhas, nossa, que menino lindo, que homem gato. Gente, ele é muito lindo, não sei o quê. A gente ficava comentando assim entre si. Foi algo que a gente nunca imaginou acontecer, nunca passou pela nossa cabeça. Só que aí passaram-se os anos e certo dia ele estava na casa da minha tia
E eu fui almoçar nessa casa da tia. E aí, quando a gente se viu, trocamos olhares e ali, Coraçãozinho começou, né? coração na tela, né? Coraçãozinho pulou. E desde então a gente iniciou um relacionamento. Só que quando iniciamos o relacionamento, nós acreditávamos em Deus, mas não era aquele hábito de orar todos os dias, de entregar a vida. Não, nada disso ainda tinha acontecido. E aí, a gente começou, eu trabalhava, eu era CLT, e ele também trabalhava, assim, a gente não tinha negócio próprio, não tinha nada. Nós estamos 5 anos juntos, e há 2 anos, quando eu saí do meu emprego, comecei a empreender, aí fui contando pra ele, olha, isso aqui é legal e tal, fui falando. Mas, assim, a virada mesmo, a virada de tudo, de realidade da nossa vida, foi no momento que a gente decidiu. E aí entra a parte do relacionamento, que a mulher, ela precisa ser sábia. A mulher, nós temos esse papel de ser sábia no relacionamento. Então, o homem, ele não veio perfeito. Para mim, ele não veio perfeito. Mas eu me lembro, ele teve um trabalho que ele gerenciou um esporte bar da cidade, ele trabalhava muito à noite, eu ficava sozinha em casa. E foi um momento que eu ficava sozinha orando, que não era isso que eu queria para o meu relacionamento, para minha vida, não era esse cenário que eu queria para mim. E eu pedia para Deus, me ajude, e eu orava à noite, ficava sozinha, ele chegava 3 da manhã, porque gerente entra antes de abrir e depois que fecha, né? E ali, ele estava no ambiente, estava com pessoas que não eram, assim, que não era o que eu queria, porque influenciava, beber, era legal, né? Influenciava ali, era legal, música, bebida, cerveja, e aquilo começou a me incomodar muito. Começou a ser algo que eu não queria, porque eu não tinha esse hábito. E ele passou a ter, por conta do ambiente. Daquilo que tu queria pra tua vida, né? Então, aí foi um momento, inclusive, que eu pensei, Deus, se não for para ser ele, que a gente termine, que não dê certo. Isso começou a passar pela minha cabeça. Mas aí, terminar é fácil, né? Mas orar, pedir orientação a Deus é o melhor caminho. E aí foram noites de muita oração e nesse momento, eu comecei a ir à igreja. Então, sozinha ainda, sem ele. E é um desafio para muitos relacionamentos, né? A mulher, como que eu vou levar o meu marido para a igreja? Como que eu faço ele mudar isso? Ele parar de beber, ele parar de fazer assim, ele parar de ser assado? E aí, eu comecei a ir sozinha. Quando ele me ligava, chamada de vídeo, que a gente tinha esse hábito de conversar, a gente ficava muito tempo longe, nosso horário era todo o contrário, eu tava dormindo, ele chegava, era tudo diferente, rotina assim oposta. Deus, Jesus. Que causa, eu não quero isso pra mim não, Deus. E aí, quando ele me ligava chamada de vídeo, amor, tô na igreja agora, não posso falar. Começou assim, ele não tinha hábito de orar, assim, todos os dias, não, nem eu comecei nesse momento. Mas a sabedoria da mulher faz com que a gente inicie primeiro. Então, o que eu pensava? Eu vou começar a igreja, vou começar a mudar a minha vida. Entreguei a minha vida para Jesus ainda sem ele ter tomado essa decisão. E aí eu pensava, se for para ser, ele vai seguir o meu exemplo. Porque a gente não vai viver propósitos diferentes no relacionamento. Isso não existe. Não existe. Não tem como. Tem como dar certo um relacionamento. Não tem como. E aí foi um momento mesmo de virada, de decisão. Ou ele iria me acompanhar, ou a gente ia seguir cada um pro seu caminho e tá tudo bem. Até que ele também começou a ir comigo, e aí ele saiu do emprego que ele tinha. Deus foi movendo assim. Ele faz hoje hoje a gente vive o que a gente sonhou um dia. Viveu o que a gente sonha, o que eu orava à noite, a gente tá vivendo hoje, sabe? Amém. Então, Deus também agiu muito no nosso relacionamento. E hoje ele entregou a vida dele para Jesus. Hoje nós oramos todos os dias de manhã. Antes de todas as refeições, a gente entrega a vida. E a nossa vida é outra, é outra. Então, Deus no relacionamento, esse grupo que você tem é poderoso. Porque sem Deus em um relacionamento, não tem como. Não vai. O relacionamento ele tem que ser esse trio, né? Tem que ser. O homem, a mulher e o Senhor. E ele tem que estar no meio dos dois, na verdade. Tem né? que estar. Ele que tem que estar direcionando nesse casal. Perfeito. Eu falo que quando o casal ele ora junto, ele cresce junto, né? Ele cresce junto, ele muda junto, ele transforma junto. Então tem que ter esse elo
entre o Senhor, né, a fé, o Senhor, a fé e o casal, porque senão não... Nossa, Não foi. e é incrível isso do exemplo arrastar, porque eu tenho um enteado, ele tem uma filha de 10 anos, e aí a gente mudou, para vocês entenderem, nós mudamos radicalmente a nossa vida, até em questão de músicas que a gente ouvia, tudo, tudo. E aí, antes a gente tinha o hábito de botar aquelas músicas assim que toca, que tá no top 1 Spotify, não sei o quê. E aí eu lembro de um momento da nossa rotina que minha enteada falou, tia Lê, vamos botar uma música? E a gente tem um hábito no carro, vamos botar uma música? Aí eu falei pra ela, ó, agora a gente só tá ouvindo um tipo de música. A gente só escuta louvor. Aí a gente começou a mostrar pra ela os louvores que a gente tava viciado. Que louvor faz isso, gente. Nossa, É um vício. nossa, a gente arrepia, a gente chora. E a gente vive um momento com Deus. É um negócio incrível demais. Aí eu lembro como hoje. Falei, ai, tia, a partir de agora a gente só escuta um tipo de música. Aí eu mostrei pra ela. São os louvores. Aí a gente começou a levar ela pra igreja também. Ela não tinha esse hábito, né? A gente começou a levar ela junto. Ela começou a gostar. E aí, sempre que a gente ficava viciada em um louvor, que a gente pegava, ela mora com a mãe, a gente pegava ela, tia, eu preciso te mostrar, tô Ai, viciada nessa. Aí quando passava outra semana, ela, tia Lê, fiquei viciada no louvor que você me mostrou. Aí hoje ela toma banho lá em casa, a gente chora do lado de fora do banheiro, a gente fica emocionado. Hoje, ela toma banho ouvindo o louvor no máximo e cantando, Ai, e que cantando. linda. Aí teve um dia que ela contou pra Abel assim, pai, eu tava ouvindo louvor no banho e eu comecei a chorar. Olha só, foi tomada pelo Espírito Santo. Ai, eu comecei a ouvir louvor no banho e eu comecei a chorar. Que linda. Aí a Abner foi explicar pra ela, filha, quando isso acontecer, chora, meu amor. Chora, se entrega, sente. Então, assim... E como Deus faz, né? Nossa! Nossa, transformar o agir dele na vida da gente. É E incrível. é através de coisas que são detalhes, né? Tipo um louvor. É uma música, mas é uma música que ela tem uma fala diferente, né? Ela toca de uma forma diferente na gente, Muito, né? é incrível demais. Aí eu lembro o processo. Tá lá chorando, Chorando. gente. Aí vai fazer eu chorar também aqui. Ah, a tá aqui. Não, e a gente chora mesmo, porque ainda mais por filho, né? O filho é o reflexo do que vê do pai. Então, hoje a gente vê as crianças aí cantando no Instagram, que é engraçadinho, é bonitinho, dançando. Cada música, com cada nome, com cada coisa. Que às vezes a criança não sabe Não faz nem ideia o que do que tá verbalizando ali. E a gente vê nossa filha ouvindo louvor e contando pra gente que chorou, que tá tendo um momento com o Espírito Santo no banho. Isso é algo surreal pra gente. Então, assim, e isso faz com que a gente se torne pessoas melhores. A gente faz com que a gente fique mais humilde, assim. Nossa, é uma transformação de tudo da nossa vida, sabe? Eu ouvi isso, eu achei lindo. É tia Lê. Eu sou a boadrasta. Mas isso é muito como filha mesmo. Ela E a é influência que maravilhosa. você tem sobre a vida dela é algo, assim, muito lindo, né? E é algo que as boas drastas, né? Elas têm que pensar também, sabe? Total. A minha mãe, ela é madrasta das minhas duas primeiras irmãs, né? As irmãs mais velhas, né? Meu pai teve 2 filhas antes do casamento com a minha mãe. E a minha mãe, ela é referência para elas. É referência. Nós fomos criadas juntas porque a mãe delas faleceram. Elas eram pequenininhas ainda, né? Elas eram bem pequenininhas. E a minha mãe é referência para elas. Sempre foi. A minha irmã mais velha, ela tem uma deficiência nos pés. A minha mãe nunca diferenciou ela de nenhuma de nós. Leia pode. Ai, Leia não vai lavar a louça por causa do pé. Vai, o pé dela não impede ela de fazer isso. Vai, Leia, você consegue. Tudo era desse jeito. Não, Leia, você consegue. Vai estudar assim porque você consegue. Vai passar, vai fazer isso. Vai namorar assim porque você consegue. Seu pai não vai te impedir de nada. A minha mãe sempre foi uma incentivadora dentro de casa. Então, quando a gente entende o quanto a mulher, ela é realmente a sabedoria. Sabedoria já tá no feminino porque é de fato para a mulher, né? É algo que veio para mulher, para mulher. Então, a sabedoria da mulher, ela edifica o lar. Ela transforma o lar, o relacionamento, a família. A minha mãe, ela é um exemplo gigantesco, assim, na minha vida, porque nós vivemos tu até perguntou, na hora que tu chegou, tu falou, eu quero conhecer um pouco da tua história. Eu quero. Só um pedacinho para você entender, e para você também que tá aí de casa assistindo a gente, a minha família, ela vem de um peso muito grande. A gente sofreu um peso muito grande durante muito tempo.
a escassez, nós tivemos uma dificuldade financeira muito grande, desde muito novinha, sempre foi muito difícil a nossa vida. E a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito, vai dar certo. Ela era lavadeira, ela pegava roupa na casa da mulher que ela lavava, né, para algumas mulheres, na cabeça, ela carregava na cabeça, a minha irmã do meio ia ajudar ela a buscar, às vezes eu ia também, mas eu tinha vergonha. Eu era aquela menina assim, nossa, meu Deus do céu, que vergonha, minha mãe com essa trouxa na cabeça. Eu morria de vergonha. Por mais que eu admirava a força de vontade dela de querer crescer, de querer mudar a realidade nossa, mas eu tinha vergonha. Porque eu achava que aquilo ali era algo que estava humilhando, era algo humilhante. Eu não entendia a importância do trabalho dela. E aí, ela sempre incentivou as minhas irmãs a trabalhar, a correr atrás do seu, a não abaixar a cabeça. E nós passamos por um período onde o meu pai tinha um vício muito grande no álcool. Meu pai era alcoólatra mesmo, a ponto de me esquecer na escola e eu ter que ficar na casa da professora até ele me buscar, a ponto da gente ter que buscar ele na rua quantas e quantas vezes. A minha mãe dormiu na rua com ele para não deixar ele sozinho. A minha mãe ela é uma mulher assim surreal que de verdade, no lugar da minha mãe, nos primeiros meses eu teria deixado meu pai. Eu não teria conseguido acompanhar. Eu acho que eu não teria conseguido acompanhar. Mas a minha mãe sempre foi essa fortaleza, essa sabedoria, sabe? Essa mulher que edifica o lar e que, apesar da dificuldade, ela vai lá e fala, não, eu vou continuar isso aqui. Ó. Quantas vezes ela ouviu falar assim, Silvana, tu vai continuar correndo atrás de Didi? Silvana, Didi tá lá largado daquele jeito, tu vai fazer... E meu pai sempre muito trabalhador. Nunca foi violento. O melhor pai do mundo dentro daquilo que ele podia ser. Eu não tenho isso aqui para reclamar do meu pai. Muito pelo contrário, ele é o orgulho da minha vida. Pai, tu sabe que eu te amo, né, meu amor? É assim, o orgulho da minha vida. A gente tem uma relação hoje, graças a Deus, maravilhosa. Mas nós passamos por muita dificuldade. E que se não fosse a sabedoria da minha mãe ainda, não tendo tanto conhecimento. Minha mãe não é formada em nada, não tem estudo, não tem nada dessas coisas. Mas a sabedoria e o discernimento dela, que provavelmente veio da minha avó, minha mãe Al também, que era a minha inspiração, minha maior inspiração. Não posso falar dela, senão eu vou abrir a boca chorando, porque ela não tá aqui mais. Mas, enfim. Isso fez com que a minha família, apesar de toda a dificuldade, nunca desistisse. E de estar unida, apesar das dificuldades. Nós sempre fomos muito unidas, muito. Minhas irmãs, era aquela brigaiada. Imagina, 4, 5 mulheres dentro de casa. Meu pai com 2 e depois minha mãe teve mais 3. Imagina a brigada que era. Era um brigueiro danado. Mas sempre no final estavam todas lá juntinhas, lindinhas, ali abraçadinhas. Então... A importância da mulher buscar conhecimento, o conhecimento próprio, né? O autoconhecimento, que é o que você faz. A importância da mulher se posicionar como sabedoria. A mulher que edifica o lar, a mulher sábia. Não, eu sou a sabedoria da casa, então eu tenho que me posicionar dessa forma. Influencia o meio todinho da casa. Nossa, demais. Demais, demais, demais. E o teu trabalho faz isso, Lei. Porque quantas mulheres que deixam de verbalizar o que está aqui dentro, ou deixa de expor a força que ela tem dentro do trabalho dela, o potencial que ela tem, que tem pessoas que têm potencial e tem pessoas que são potência. Aprendi com o Diego Ravi também, né? E são pessoas que têm um potencial gigantesco, mas tá ali presa, não se torna uma potência, por quê? Porque tá travada, tá com medo. E o teu trabalho faz isso, destrava. Destrava a pessoa para a pessoa viver o que ela nasceu para viver. Viver a missão dela. A missão dela. E que trabalho lindo, Lei. Eu tô assim... radiante, eu tô honrada demais, demais, demais em receber você aqui, em conhecer um pouco da tua história, do teu trabalho, e eu quero de todo o meu coração indicar para você que tá em casa, você que conhece alguém que já passou por alguma situação ou que você sente que a pessoa tá travada, que precisa destravar, sabe? Acompanhe o perfil da Lei. Eu não consigo hoje fechar o método. Vai pelo menos saber como é que é. Acompanha, lá tem tanto conteúdo legal. A partir de um conteúdo a gente consegue mudar, né? A gente já pega ali um insight e já fala, não, olha isso aqui que eu peguei. O PUM, a história do PUM já foi um negócio pra mim. Já assim, que eu falei, cara, eu não vou mais segurar isso aqui. Não só em relação ao PUM. Se você for ver, esse vídeo não é sobre PUM. Não tem nada a ver, não é sobre o PUM. Teve a história que foi super divertida e que faz muito sentido em relação ao PUM, mas não é sobre isso. É questões da vida da gente que a gente deixa de fazer por medo, pra não desagradar alguém. É a vitamina N que a gente tem que aplicar na vida da gente. Nossa. E às vezes a gente não aplica por medo. Isso aí é perigosíssimo. Perigosíssimo, porque né, Lê? nós temos a sensação de que se não ajudar a pessoa naquele momento, nós estamos sendo egoístas. Mas não ajude outra pessoa se isso for de atrapalhar. É até uma crença
limitante em riqueza. Eu sou uma pessoa que eu afirmo que eu serei milionária. É claro que é uma consequência de todo o meu propósito na Terra, mas eu serei milionária. Então, assim... Amém. Aí tem pessoas que falam assim... Ai, mas... Ah, não. Que já vai com aquelas... Ah, não, mas isso não... Como? Não é possível e tal. E aí, eu explico que... Vamos imaginar um cenário de uma pessoa que mora na rua. Miséria total, que não tem condição. Eu sou uma pessoa que eu tive a oportunidade, eu tive privilégios, eu não sei, essa parte é até algo que eu não quero afirmar nada, mas assim, se eu tive a capacidade de chegar onde eu estou, e tem pessoas que não conseguem chegar onde, mas se eu consigo, se eu tenho uma projeção, eu consigo ajudar essa pessoa tendo dinheiro do que sem dinheiro. Então, se eu ficar milionária, eu consigo dar uma casas para quem está na rua. Se eu não ficar, eu não consigo. Não consigo ajudar. Então, é muito essa visão de que ser milionária não é algo ruim, porque existe essa crença. Então, quando você tem dinheiro, você consegue ajudar muito mais pessoas do que quando você não tem. É fato. Quando você tem dinheiro, você ajuda muito mais. Seja a chegar onde você está, seja com a casa. Tem uma mulher que eu sigo que ela chegou no 1 milhão e ela conta a trajetória. E ela presenteou uma casa mobiliada para uma família que estava na rua. Ai, então, assim, olha isso, sabe? Olha o que pode acontecer se você se esforçar, se você ir, batalhar, chegar onde você chegar. Você pode transformar muito mais vidas do que não indo, não alcançando, vivendo na zona de conforto. Então, o vídeo do Pum tem muito ligação a isso, de vá, faça, porque você vai conseguir ajudar muito mais pessoas fazendo do que vivendo aí no seu conforto. Então, que às vezes nem é tão confortável que assim. não é. Tem uma frase que eu costumo dizer: a zona de conforto é arriscada e a zona de risco é confortável. Porque quando a gente fala de empreender, é um risco, né? Você vai errar, é certo. Ah, e se eu errar? Você vai. E erre logo, porque quanto mais rápido você errar, mais rápido você chegará em seu sucesso, encontrar o caminho ali. Então, você vai errar. Mas você erra e agora você já sabe o que não fazer. Você já entendeu o que não fazer. Vamos tentar de novo. Nem todo mundo tem essa coragem. Eu sinto que a minha missão é despertar essa ousadia, essa coragem nas pessoas de viver mais do que pode. Porque a gente prefere viver numa zona de conforto, né? Aqui, quietinho, tá bom, tá confortável, eu pago as contas, atraso um pouquinho, mas eu como ali e pronto, acabou. Não, dá pra ser viver muito mais média, que né? isso. Viver na média. As pessoas estão tão habituadas a viver na média, né? Achar que tá tudo certo. E dá pra ser muito mais que isso. Dá pra ser muito mais. E quando você é muito mais que isso, você transforma muito mais vidas do que sendo medíocre. Fato. É fato. Então, eu sinto que levar a ousadia para as pessoas, eu chamo as minhas seguidoras de ousadas, tudo meu é ouse, ouse, ouse. E foi até interessante de contar rapidinho a história de como chegou nisso. Uma das estratégias para se destacar hoje nas redes sociais é ter a sua comunidade, ter ali a sua tribo. E nomear essa tribo é uma estratégia. E eu cheguei no vocativo ousadas, o nome para chamar as seguidoras. É até uma objeção de muitas pessoas. Leti, eu apareço e falo: oi, gente, fala, galera. Como é que eu falo? Como é que eu chamo as pessoas? E eu sempre estimulo, induzo a começar a pensar nesse vocativo, nessa comunidade. E como eu cheguei nesse vocativo ousadas? Foi um estudo que eu fiz de cliente ideal, por exemplo. Qual o perfil da minha cliente ideal? O que ela passa? Quais são as dificuldades dela? O que ela sente antes de dormir, quando ela acorda? E aí eu cheguei numa conclusão, abri uma caixinha de pergunta e fiz essa pergunta. Vem cá, qual a sua dificuldade na hora de gravar vídeos? Fui perguntando. Aí teve uma que falou assim: me falta coragem. E quando eu abri essa caixinha, eu já estava na intenção de encontrar esse nome para minha comunidade. E ela falou: me falta coragem. Aí eu falei assim: e se eu chamar as seguidoras de corajosas? Bom dia, corajosas! Aí eu falei: acho que não combinou muito não. Vou no Google. Aí fui no Google e coloquei sinônimo de sinônimo de coragem. Aí apareceu ousadia. Aí eu falei: ousadas? Bom dia, ousadas! Aí minha reação foi: não.
Não. Vai ficar parecendo que eu tô chamando ela de piriguete, sabe? Aquela mulher, que mulher ousada, sabe? Vai ficar parecendo que eu tô xingando ela. Não, deixa quieto. Aí, deixei. Mas aí eu fui pensando, fui maturando. Aí falei, quer saber? Tudo é sobre a narrativa que a gente conta. E aí, mais estratégia de produção de conteúdo. Tudo é sobre a história que a gente conta. Se eu contar que o ousada não foi para chamar ela de piriguete, foi para chamar ela de corajosa. E aí, se eu levantar essa bandeira de que você precisa ter ousadia na vida para ir... E foi assim que nasceu Ousadas. Aí eu contextualizei o meu público de que seria esse o nome. E hoje ninguém nunca teve essa primeira impressão que eu tive lá. Uhum. E é até uma coisa de quem vai pra rede social. Não é se as pessoas acharem isso. Ninguém achou isso que eu pensei que ia achar, tá, gente? Tá vendo? Ninguém chegou pra mim e falou, nossa, parece que se chama de piriguete. É coisa da nossa cabeça. E às vezes a gente deixa de fazer algo que vai ser sensacional, que vai ser transformador. Já pensou? Só por aquilo que a gente tá achando que vai acontecer, que nem aconteceu, nem tem por que acontecer. Que geralmente nem acontece. É fato. Letícia, eu não quero acabar, não. Não quero acabar, não. Eu quero continuar aqui. Eu também. Tá muito gostoso dessa conversa. Já tá na hora? Não, por mim a gente fica aqui perfeito. mais. Vamos ficar mais, né, gente? Tá gostoso a conversa, não tá? E aí, tão gostando? Vai comentando pra gente aí, vai falando aí o que vocês estão achando do nosso bate-papo. Porque a Letícia, ela vai vir aqui mais vezes. Nós estamos findando, né, o ano, né, já é véspera praticamente de Natal, com a presença da Letícia aqui. Mas 2025 vai ter muito Letícia aqui no Chá, viu? Pode esperar. Eu quero. Você falou uma coisa muito interessante agora. Muito interessante. 2025 chegando, final de ano. E sobre essa parte da comunicação na rede social, que é o meu trabalho, então, além de falar bem, dicção, eu trabalho a comunicação assertiva para aquele modelo de para onde os meus vídeos estão indo. Então, assim, a pessoa quando entra no Instagram, ela tem um comportamento humano, ela não entra, assim, para comprar, não é como se fosse Shopee, não é diretamente, a compra não é direta na rede social. Ela vai por uma pessoa, né? Ela vai por alguém. Ela vai ali pra, quero relaxar, sentei no sofá, acabou o expediente, vou rolar o Reels. Ela busca ali um consumo legal, engraçado, ela busca algo para relaxar. Entendendo isso, por isso que eu trago a história da analogia, outros pontos, e depois eu levo para o profissional. Esse é até um erro comum de muitas empresas, de muitas empresárias, que não acabam tendo uma performance interessante, um resultado interessante com a rede social, porque não entende que lá não é uma venda direta, é uma venda indireta. As pessoas, a pessoa que entra, ela quer acompanhar alguém que a inspire, que a motive. E por isso que eu levanto muito essa bandeira de seja o rosto do seu próprio negócio, seja a influenciadora da sua própria marca. Inspire as pessoas, motive as pessoas, porque o seu produto, ele é uma transformação. Mas o conteúdo do Instagram não é sobre, olha isso aqui, compre isso aqui, olha essa oferta. Então, tem muitas empresas hoje que precisam investir em tráfego para esse vídeo chegar na pessoa, porque não é um vídeo que comum em estado normal a pessoa ia consumir. A pessoa quer consumir alguém contando alguma história, contando alguma coisa que vai ajudar ela ali naquele dia. É muito mais interessante. É muito mais. E esse tipo de conteúdo, eu sou fã do orgânico, né? Que no digital tem orgânico, tem pago. Eu sou fã de você deixar aquela pessoa uma fã sua. Então, hoje vou para lugares aqui na cidade que as pessoas são usadas, oi! E tremendo, ai, que prazer te conhecer! Isso é tão gostoso. Isso é muito... E a venda fica muito mais fácil nesses casos. Porque venda, ela é emocional. Então, se eu ganhei o emocional daquela mulher, boa, ela vai comprar de mim, independente do preço, independente de como, ela só quer entender como é que ela quer entrar, sabe? Então, é muito gostoso você trabalhar com a rede social dessa maneira, de uma forma leve, de uma forma fluida, de uma forma em que as pessoas te procurem, querendo saber mais, e não você fica, olha isso aqui, compre isso aqui, sabe? Júnior, eu queria pedir para você, se tiver como, você colocar o perfil da Lei aqui pra gente. Ver se o Júnior consegue colocar o perfil dela. Que justamente pra gente poder falar dessa parte do Instagram. Porque abrir o teu Instagram não é abrir um Instagram onde você vai encontrar, tipo, uma venda. Ou um perfil muito comum. O teu perfil não é um perfil comum. E foi por isso que me chamou muita atenção. Não é um perfil... eu vendo praticamente todos os dias. E não é um perfil que tá não é um perfil de venda. Não é um perfil que você vai entrar achando que vai achar uma venda lá. Que vai encontrar algo para comprar. E depois tem. Porque é muito estratégico. É um perfil muito estratégico. Eu não sei se o Júnior conseguiu colocar a imagem pra gente. Ele vai colocar aqui pra gente daqui a pouquinho, pra gente poder só dar uma olhada
no perfil. O perfil dela é a coisa mais linda. É lindo, gente. E... É convidativo. Né? Você sente vontade de acompanhar o perfil. Dentro de 2 ou foi 3 vídeos teu que eu assisti, acho que no primeiro eu já comecei a te seguir. E aí depois apareceu mais conteúdos teu. Eu falei, cara, que conteúdo massa, que conteúdo lindo. Eu vi também... Ela é famosa de verdade, tá, gente? Eu tô na frente de uma mulher muito famosa. Eu vi um outdoor com o seu rostinho bem lindo Tem aqui aqui. na porta, não é? Ai, eu achei o máximo. Olha ela ali. Tem, Na que ótica massa. também tem, né? Sim, então, porque antes de ter a minha comunidade, eu já trabalhava com publicidade, por ser atriz. Então, o início da minha carreira foi produzindo comerciais, outdoor, toda essa parte de publicidade para as empresas. E aí, existe esse trabalho. Então, eu brinco com as ousadas, se você estiver dirigindo e olhar para o lado, eu estarei lá. Porque tem alguns Olha outdoors. que coisa mais linda o perfil dela. Vamos dar uma Ai, olhadinha aqui. tem a bio também, é uma parte muito legal do perfil, Porque sabia? ela é muito informativa. Abre perfeito. Olha que interessante. Isso pra mim já foi muito distante. 30 mil seguidores. Olha isso. Em 2020, a minha conta foi hackeada e eu comecei Meu do Deus, zero. Li. Eu tava com 2.000 e alguns seguidores, 2.700, e eu comecei do zero. E estar com 30 mil seguidores hoje e crescendo todos os dias é muito interessante. Mas isso aqui é sobre entender o comportamento das pessoas dentro da rede social. O que as pessoas buscam quando entram, o que elas querem consumir. E um dos pontos que faz, inclusive, aumentar o número de seguidor é a comunicação, não apenas no falar. Mas aqui, ó, isso tudo é comunicação persuasiva. Tudo isso. Comunica. Inclusive, em meu método, eu ensino isso. Faz parte da empresária que entra para ser minha aluna, ela entende como estruturar o perfil, sobre a bio, que tem que ter ali uma frase de posicionamento. A minha é, há uma pessoa agora precisando de você para mudar de vida. Então, em uma frase, eu subo o degrau da pessoa, eu convenço ela 1% a mais, só com uma frase, sem falar do meu produto, sem falar de nada. Então, aqui eu logo abaixo tem a frase de transformação, destrave sua comunicação e expanda para o digital. Então, com essa frase, ela entendeu o que eu vou transformar na vida dela. E aqui embaixo, seja selecionada para a Imersão Ouse. É um formulário onde a empresária vai lá falar sobre a empresa e contar para ela ser selecionada, para entender se ela está no momento de se tornar a minha mentorada, que é tudo isso que eu te contei. E aí, isso é muito importante, de entender com quem eu tô falando. Então, por exemplo, os vídeos virais, que eu já tive alguns vídeos que bateram 1 milhão de visualização. Se não tiver uma bio estratégica, pessoas aleatórias seguem. E pessoas aleatórias te seguirem não é interessante. Não, só vai ser mais um dentro da tua rede social. E aí acaba seu engajamento, porque essa pessoa depois não vai interagir com você. Então, isso aí eu amo. Ó, conteúdo em vídeo, eu gosto demais. E aí, também tem um ponto. Eu nunca tive agência para cuidar do Instagram. É tudo que faz. Tudo eu. Depois de anos, o meu noivo saiu da sim. empresa e entrou agora. Mas assim, que essa hoje parte ele trabalha contigo, né? Hoje nós estamos na empresa. Mas essa parte aqui sou toda eu. Toda. Então, vídeo, edição de vídeo, publicação, tudo sou eu quem faço. E aí, quando a gente entra pro Instagram, tem várias vertentes. É claro que pretendo ter uma equipe. Depois vai me ajudar. Posso investir numa agência para me ajudar, para otimizar o meu tempo, para fazer outras coisas. Mas como eu trabalho com comunicação frente às câmeras, isso aqui para mim é o que eu faço, é a minha parte. Que eu mostro que é possível você mesma se gravar, você mesma editar. Inclusive, eu sou uma atriz que ensino comunicação e quando você entra em meu perfil, você não vê nada formal. Você não vê um vídeo assim parado e com aquela oratória robotizada. Você não vê, porque eu entendo que mais do que me comunicar como uma atriz encenando, é a forma que as pessoas consomem o conteúdo na internet. Então hoje o meu conteúdo ele é como se eu estivesse falando agora. Eu abro a câmera aqui, modo selfie, vou conversando. Ai, ousados, você tem que fazer isso, isso e isso. Da mesma forma que eu falo com você. É muito natural e é gostoso de acompanhar justamente por isso. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas que colocam conteúdo aqui é aquele conteúdo ou muito robotizado, ou aquele negócio muito, sabe, assim, para gerar um desejo, mas é um desejo de algo que não é real. Exatamente. É algo que tá tão distante que gera ali uma ansiedade, que gera frustração, que gera a comparação, que é algo que faz muito mal para a saúde da pessoa. E quantos influenciadores fazem isso? Quantas pessoas que estão com uma ferramenta que é tão importante na mão e que usa dessa maneira?
que na minha visão é uma maneira tão errada, é uma maneira tão torta, né? De usar a ferramenta, né? Em vez de colocar o natural, o real, né? Colocar aquilo que traz pertencimento, né? O teu conteúdo, ele traz pertencimento, porque é algo, tipo, acontece comigo. Ela contou essa história, aconteceu comigo, é muito próximo daquilo que eu já vivi ou do que minha amiga viveu. Isso vende muito mais, é muito mais atrativo. Muito, muito. E é por isso que você tem crescido tanto, Lê. Ai, que legal. E é só o começo, viu? Eu sinto que 2025, minha irmã. Promete, promete. Em nome de Jesus. Isso que você falou da comparação é algo que acontece muito na rede social. Durante ali os meus 15 anos, eu falava assim, quando eu completar 18 anos, eu vou colocar silicone, eu vou fazer rinoplastia e vou fazer, que era o meu sonho. E aí, meu público é um público muito inseguro com a autoimagem, com a câmera. Muito, elas passam muito por isso, de se estranharem, de se acharem problemas com a autoestima, de fato. E hoje, é muito fácil você melhorar a sua autoestima, né? Só você pagar muito, investir em procedimentos estéticos, virar outra pessoa, o que não é ruim, fica lindo mesmo. Eu falo, se eu fosse fazer rinoplastia com a eu ia ficar maravilhosa, eu ia ficar linda. Mas aí eu decidi me posicionar em não mudar nada do meu corpo. E você é tão linda do jeito que é, tão maravilhosa. Tava até um vídeo parado ali, com o nariz assim do lado, que eu tenho um narizinho mais maiorzinho, aí eu não tenho um pouco o seio. E aí eu decidi me posicionar sobre, eu não vou mudar nada. Porque não é sobre ser a mais bonita, é sobre ser diferente. E enxergar beleza nisso. Ser você e ser grata por ser você, e se amar do jeito que você é. Eu até brinco, eu já produzi conteúdo falando disso. Você já conheceu algum homem que ele não tá dentro dos padrões ali, que a gente... Não é um homem alto ou musculoso, de olho azul, cabelo loiro, não é aquele homem de filme que a gente vê, não é esse homem. Mas você olha pra ele e fala, meu Deus, esse homem tem alguma coisa. Que homem bonito. Aí o homem é narigudo, aí ele tem aquela barriguinha. Tem a barriguinha, é narigudo. E você olha pra ele e fala, rapaz, que homem é esse? O que acontece é que esse homem, ele tem autoestima boa. Ele se acha bonito. E homem tem muito isso, né? Se acha... Então, por ele se achar bonito, as pessoas enxergam ele bonito. Então, tem uma frase que diz, as pessoas te enxergam como você se enxerga. Isso é muito real. Muito. A minha última convidada, inclusive, maravilhosa, Keila. Que mulher aquela. Daqui de Conquista também. Legal. Maravilhosa. Ela fala exatamente sobre essa questão. Ela tem um amor próprio tão assim estampado. E ela fala da bocona dela, que é linda, e que antes era um problema. Era um problema, porque ninguém queria ter bocão antigamente, né? Há um tempo atrás. E na adolescência dela, ela sofreu por essa questão. E hoje ela olha para cada detalhe dela. Não é perfeito, mas é lindo. É lindo. Ai, meu peito é lindo. Ai, já dei mamar para 2 filhos, mas mesmo assim meu peito é lindo. Aquele peito lá em cima é perfeito. Minha mama é perfeita. Meu nariz é perfeito. Minha boca é maravilhosa. E ela fala isso dentro do Instagram dela. Que ela se acha linda. Ai, gente, hoje eu me achei mais linda. Acordei me achando ainda mais linda. Olha que boca linda. E ela assiste os conteúdos dela, admirando a beleza dela. Que legal. E isso é muito gostoso de ver, né? Porque nos inspira também a nos enxergar com esse olhar mais amoroso, né, com a gente. A gente tem que se amar mais, tem que ter mais esse olhar de tipo, não, tudo bem, não tá perfeito, né, de repente, de um padrão. Mas que disse que eu tenho que seguir um padrão? E o relacionamento com Deus também influencia muito nessa etapa, porque você começa a ter humildade mesmo. Se você tá viva hoje, que se dane 1 milímetro da testa maior, um olho mais torto que o outro. Que isso? Não tem problema, não tem validade dentro da grandeza de poder acordar, de poder estar viva, de ter saúde. Então, o relacionamento com Deus também nos ajuda em todos os pilares, autoconhecimento, autoestima, autoconfiança, em tudo. Total. Então, é uma lição, não tem por que você estar... Nós somos seres humanos, somos assim, é uma espécie. Se você for ver, assim, de forma bem racional, nós somos uma espécie de um animal. Racional, nós somos uma espécie. E um olho maior que o outro, e isso é normal. Essa é uma característica. É uma característica da nossa espécie. É um diferencial. Pronto, acabou. Então, se seu olho é um pouco maior, vamos ressignificar isso e usar isso a seu favor. E aí, a autoestima é também entender o que você mais gosta em você, qual o ponto, a sua característica. E de um trauma levar para algo positivo, como o Keila fez, que você contou. Então, é entender isso. E aí, isso de a pessoa te enxerga como você se enxerga é muito real. Se eu entrasse nessa sala, sinto insegura com o meu nariz, provavelmente seria a primeira coisa que você iria reparar.
Mas como isso pra mim? Sou autoconfiante como sou, você me enxerga assim. Então, se você vai pra internet, por isso que eu foco em trabalhar a tríade da ousadia da minha aluna. Tanto na imersão presencial que eu faço com dinâmicas, com exercícios, quanto no módulo que eu tenho na área de membros exclusiva para as minhas mentoradas, com atividades de autoconhecimento, de autoestima, de autoconfiança, para elas irem para a internet mais confiante. Porque se você for insegura com algo e vir, parece que vai ser a primeira coisa que as pessoas vão reparar em você. E aí, se essa pessoa que repara comenta alguma coisa, você desiste. Então, estar na internet, de fato, não é algo fácil, não é algo simples, mas é só ressignificar alguns pontos, é só entender ir preparada, porque você já tem domínio do assunto, você já é muito boa. E guardar para você, um sábio, ele não guarda o seu conhecimento, ele espalha. E é a nossa missão aqui, espalhar a mensagem para outras pessoas. E evangelizar não precisa ser teoricamente ou diretamente, falar um versículo da Bíblia. Se você conta uma experiência que você teve, se você fala sobre o seu serviço, explica, se você mostra um depoimento de uma aluna, isso é evangelizar, sabe? Então, é bom demais. Se você tá travada, se você tá receosa, busque destravar, porque você tem uma vida incrível para viver. Para frente das câmeras, você tá aí por trás, só na zona de conforto, mas indo para frente das câmeras, você tem muita coisa incrível para viver. É muito bom. É verdade. Ai, Lê, eu quero já que a gente falou, né, de Natal que tá chegando e tal, já é semana que vem Natal, meu Deus do céu, como que passou rápido, Letícia do céu. É ansiosa para 2025. Jesus, como passou rápido. Então, só para entrar nessa temática de Natal, né, eu quero saber um pouquinho da Letícia, a amiga Letícia, como que é a amiga Letícia? Em relação, por exemplo, a um amigo secreto. Como que a Letícia presentearia uma amiga? O que seria esse presente ideal para amiga da Letícia? Ai, que legal, que pergunta boa. A Letícia hoje, inclusive eu e meu noivo, a gente comenta isso, a gente vai presentear as pessoas com algo que mudou a nossa vida. Então, alguns hábitos mudaram a nossa vida. E um desses hábitos foi a leitura. Nossa, a leitura mudou muito a nossa vida. Ela é transformadora. Gente do céu, para tudo, inclusive para comunicação, para repertório de linguagem, de palavras, pontuação, dicção, tudo. Mas para além disso, para viradas de chave mesmo, de ressignificar tudo. A grande virada de chave da minha vida foi quando eu li o livro O Segredo da Mente Milionária. Esse livro foi maravilhoso. A gente já comprou alguns presentes de Natal. Aí eu penso, essa pessoa precisa desse livro, essa precisa desse, essa precisa desse. Aí eu presenteio com o livro. Algo que mudou a minha vida. Eu quero que mude a sua vida também. A Letícia que presentei é basicamente essa. Mas também tem aquela Letícia que vê, essa pessoa tem a cara disso aqui. Que tem algumas amigas que já entenderam. Eu tenho alguns públicos ali. A família, os livros foram para pessoas da família, não foi, amor? Mas tem amigas que já viraram a chave, que a gente tá no mesmo barco. Como a gente já lê, já faz tudo. Aí eu olho e penso, essa amiga, ela tem a cara de uma joia, de um brincão. Eu tenho amigas que são assim. Eu tenho uma amiga, Carol Nader, um beijo, amiga. Que ela ama brincão. E presente pra ela é esse. Aí eu tenho a Nanda, que ela adora ler, que ela é mais recatada, que ela é academia, um presente pra ela é isso. Então, pra cada pessoa... Vai de acordo com a pessoa. Mas, no geral, pra família, esse ano a gente comprou muitos livros pra presentear, não foi, amor? E é uma excelente opção. Eu amo ganhar livro. Ai, eu vou te falar que eu odiava fazer leitura. Eu odiava ler, não gostava de ler de jeito nenhum. Não gostava. E aí eu comecei a ler uma coisinha aqui, outra ali. Aí eu comecei com a leitura da Bíblia. E eu comecei a gostar muito da leitura da Bíblia. Começou a abrir muito a minha cabeça, sabe? Eu comecei a imaginar as coisas. Falei, meu Deus, como é gostoso eu ler. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto de ler. E aí um dia um amigo meu me presenteou com um livro. E foi, assim, um dos meus melhores presentes. Eu fiquei, assim, encantada com o presente que ele me deu. E eu comecei a consumir livros. Comecei a consumir livros e conteúdos que me inspiravam e que também me ajudavam tanto na parte da comunicação, na parte geral da minha vida. Legal. E, de fato, o livro ele é um excelente presente. Excelente. Eu te perguntei dessa questão do presente, porque a gente tem aquela questão, tipo, o que eu vou dar para o meu amigo secreto conhecendo pouco? Por exemplo, uma empresa. Amigo secreto de uma empresa. O que eu vou dar para fulano, sendo que eu conheço tão pouco aquele fulano, aquela pessoa? Eu vou dar o que a pessoa gosta, eu vou dar o que eu gostaria de receber, eu vou dar algo que vai transformar a vida daquela pessoa. O que eu vou dar para aquela pessoa de presente? Que tem essa dúvida, a gente gera essa questão, tipo, o que eu vou dar de presente para aquela pessoa?
conhecendo tão pouco, ou às vezes até conhecendo o que a pessoa gostaria, mas o coração diz para dar outra coisa. Por exemplo, um livro, uma Bíblia. Exatamente. E às vezes isso de eu vou dar o que a pessoa gosta. Não é a interferência que a gente quer ter na vida daquela pessoa. Então, hoje, os presentes que a gente compra, tipo assim, eu quero ser a tia que mostrou isso, a gente foi para aniversário de criança. Eu quero ser a tia que deu esse tipo de presente aqui, não que deu esse tipo, ou seja, que influenciou na vida daquela pessoa de tal forma. Uhum. Então, hoje, para presentear, vamos supor, eu tenho um tio, tirei meu tio no amigo secreto, ou tirei da empresa um cara que adora beber. Porque ele ama beber, eu vou dar cerveja, uma caixa de cerveja para ele? Não é por aí a minha decisão de escolher um presente. Para mim é o que ele precisa para transformar a vida dele? Qual livro ele precisa para virar essa chave? E aí é isso. Pelo que eu quero ser lembrada? Como que eu vou mudar? Tudo é uma oportunidade de você mudar a vida de alguém. Tudo é oportunidade, né? Tudo. Então, o presente que eu vou dar é um presente que eu vou mudar a vida da pessoa. Por exemplo, a gente foi no aniversário, foi quantos anos? 3? 4? De Alice? E aí, a gente tava vendo livros. Livros pra criancinha. Aí, o livro que eu escolhi dar foi um livro que falava sobre as emoções, ou seja, autoconhecimento. Quando eu estou triste, eu sinto isso. Pra ficar feliz, eu oro a Deus e faço assim. Que legal. Quando eu fico triste, então a escolha do meu presente é como que eu quero mudar a vida dessa pessoa? E aí, e também como eu quero ser lembrada. Ai, velho, Letícia uma vez me deu um livro que mudou minha vida. E essa é muito a mais forma. gostoso você ser Muito. lembrada por algo que transformou a vida da pessoa do que falar assim, aquela blusa foi Letícia que me deu. Total, é. Na verdade, então, Letícia, nossa, o amigo secreto do ano passado, Letícia me deu um vinho. Tudo bem que o vinho, ele tem uma simbologia muito legal. Sim, também, muito interessante, né? Mas, de toda forma, algo que transforma. De verdade. Então, seja ousado, ousada na hora de escolher o presente também. Boa, né? Boa sugestão. Aproveite o Natal, esse novo momento aí, da 2025 chegando, e antes de você comprar um presente para alguém, né, que é uma época que a gente dá muito presente, né? Seja ousado. Seja ousada na escolha do presente. Pense bem. Pense em algo que vai transformar a vida da pessoa ou que, no mínimo, vai fazer ela sentir vontade de viver a transformação. Um pouco mais. Né? Vai sentir vontade de viver aquilo que você está vivendo. E se você está passando também. por um processo de transformação, de autoconhecimento, sabe esse processo gostoso de mudar a vida e quer despertar na pessoa a vontade também de viver aquilo, dá, por exemplo, uma mentoria para a pessoa de presente, dá a participação de um evento como o evento da Letícia, é um excelente presente, dá algo que vai transformar a vida da pessoa e que ela vai lembrar de você através daquele presente, não só como aquela blusinha bonita que fulano me deu. Exatamente. Né? Perfeito. Eu também tenho um conselho para esse momento de Natal. É uma época que a gente reúne família, tá todo mundo junto. Tudo lindo. Tudo lindo. E eu tenho um conselho para esse momento. Seja a pessoa que chama a família e que tem um momento ali de agradecimento, um momento de gratidão, um momento de oração. Eu lembro de uma vez que a gente foi para o aniversário da minha avó. E foi a oportunidade que a gente reuniu todo mundo. E aí eu falei, gente, vamos fazer uma oração. E dentro dessa oração, foi muito mais que uma oração, porque cada um começou a falar. Sabe, família, são pessoas que parece que quando tá separado, todo mundo fala mal, mas todo mundo se ama, aí quando tá junto. E aí é um momento de desabafar ali em família, é um momento de agradecer a sua avó, sua mãe, de reconhecer. A vida é tão corrida, né? A gente passa tão pouco tempo hoje. Então, aproveita o momento que está reunido para falar que ama, para agradecer por tudo, para fazer uma oração, muitas vezes para resolver uma coisa que está um pouco mal resolvida. Então, a gente teve essa experiência e é muito gostoso de poder ir para o aniversário, reunir a família, convida para uma oração, puxa ali, Letícia, mas eu tenho vergonha. Vença essa vergonha, faça você a oração esse ano. Olha só, exercício para destravar a comunicação. Faça você a oração esse ano. Até porque vai estar num momento onde é só família, ninguém vai te julgar. Ninguém vai te julgar, ou vai, mas é família. É família, tá tudo bem. E é uma coisa que não vai nem ficar guardada. Vai passar, na hora que cada um for pra sua casa, não vai nem lembrar. Já é um Se exercício. for algo, né? Já é um gerar exercício. Essa questão aí de insegurança na hora de fazer. Só faz. Isso me fez lembrar que o ano passado foi o primeiro Natal onde eu consegui estar com a minha família, pai, mãe, irmãs, né? Exceto minha irmã de São Paulo, porque ela não conseguiu estar mais um ano com a gente, né? Felizmente, a vida de São Paulo é muito corrida, né? Esse ano a gente estava tentando programar para ela vir, mais uma vez ela não vai vir.
E a minha irmã também, a mais velha, ela é cristã, então ela não, a religião dela já não tem esse hábito de comemorar, nem de festivar, como é que fala a palavra? Festividade, de da comemorar. festividade do Comemorar. Natal. Comemorar o Natal. Enfim. Uhum. E aí ela não tava também. Mas foi um momento muito gostoso. A gente fez uma ceia simples, mas teve um momento de oração. Eu falei, Senhor, eu não sei como que eu vou fazer isso, porque a gente não tem esse hábito. Por mais que a gente é muito unido, mas a gente não tem um hábito de orar junto. De orar para agradecer uma refeição, de orar para... A gente não tem esse hábito de estar em família e fazer isso. Mas, tá, pai, você tá falando para fazer, eu vou fazer, não sei como é que vai ser. E aí foi muito gostoso, porque a minha irmã orou. O meu pai falou o que ele sentiu no coração dele. A minha mãe falou. Foi um momento assim demais. Tão gostoso, mas tão gostoso, que acho que vai passar anos e anos e a gente nunca vai esquecer. Vai ser ainda o melhor Natal até então. Perfeito. Sabe? Eu acredito que a partir desse ano vai ter outros melhores, mas até então foi um dos nossos melhores momentos, que foi o momento onde a gente se conectou de verdade, né? A gente sentiu a presença do Senhor ali no meio da gente. Então, usem toda e qualquer oportunidade que vocês têm para poder buscar a presença do Senhor e ter a presença dele onde você está, né? Perfeito. Convide ele para ser o seu guia, para ser o condutor, né, da tua vida, do momento da tua vida. Quando a gente tem ele como condutor, quando a gente tem ele como diretor, né? Eu nunca falei isso aqui, mas eu tenho comigo, né, de antes de começar todo e qualquer podcast, todas as edições de podcast, antes de começar, a gente faz a oração, né? E hoje a Letícia, ela conduziu a oração muito bem, por sinal, né? E por que eu tenho esse hábito de fazer isso? Não digo nem que é um hábito, não. Eu acho que é uma responsabilidade minha também de fazer isso, porque eu entendo que tudo que eu tenho foi ele que me deu. E esse projeto aqui, eu já falei várias vezes sobre isso, esse projeto, o Chá com Ela, não é sobre Áurea nem é sobre Letícia, é sobre o que Deus tem feito na vida de Letícia, através da vida de Letícia, o que Deus faz na vida de Áurea, através da vida de Áurea, né? Independente se é na vida profissional, na vida pessoal. E quando a gente faz esse tempo de oração, é um momento de eu me conectar com o Senhor, o meu convidado também se conecta com o Senhor. Às vezes, o meu convidado do outro lado, acho que ainda não aconteceu isso, mas talvez ele não tenha tanta conexão com o Senhor. Talvez ele não tenha o hábito de orar antes de uma refeição, antes de uma determinada situação. E talvez a partir desse momento aqui, ele vai falar, cara, foi tão gostoso aquele momento de oração, eu consegui sentir a presença de Deus naquele ambiente, então eu quero isso mais vezes para minha vida. Por isso que é importante a gente botar o pé, dar o passo, né? Verdade. Quando a gente dá o passo, a gente incentiva as outras pessoas a fazer o movimento também, né? Então, faça isso na tua casa. Aproveite o momento onde você vai estar reunido, por mais que seja só seu pai, sua mãe, sua irmã, ou você e seu namorado, marido, enfim. Dá o primeiro passo. Pessoal, eu quero convidar para a gente fazer uma oração. Ah, mas como que faz uma oração, Áurea? É conversar, a oração é aquilo que o coração tá cheio. Você só vai colocar para fora o que o teu coração tá cheio. É agradecer, é falar com ele, pai, do jeito mais simples, não precisa de palavra bonita para chegar no ouvido do Senhor, não. É na simplicidade, ele escuta na simplicidade. Então, só chega e fala, Deus, ó, eu consagro ao Senhor esse alimento que tá aqui na mesa, agradeço pela oportunidade dos meus familiares estar aqui, e que esse seja o primeiro de muitos. Pronto, vai conduzindo. Quando você vê, já tá lá, ó, conversando, já tá profetizando, o outro já começa a falar também, porque ele sente a vontade de falar. E é tão gostoso isso, né, Lê? Como eu gostaria que as pessoas vivessem isso. Eu falo com uma amiga minha, Gabi, que é de Barra da Estiva, eu falo, Gabi, ela também tá nesse processo, né? Ela aceitou Jesus, ela já se batizou, foi a coisa mais linda, assim, o batismo dela, ela é bem novinha. E aí ela fala assim, amiga, quando tu falava de Jesus, tipo assim, eu gostava de ouvir, mas eu não sabia o que era viver na presença do Senhor. Quando tu leu a primeira vez a Bíblia lá na tua casa, que tu tava fazendo a tua leitura, que eu fui dormir na tua casa, e eu ouvi tu contando a história bíblica, eu falei assim, nossa, que história interessante, mas para mim era só uma história interessante. E quando eu comecei a buscar o Senhor mesmo, e ouvir as orações que tu me mandava, e eu sentia o Senhor falando comigo, eu comecei a sentir a necessidade e a vontade de falar dele também, porque era algo tão legal para mim, tão gostoso viver na presença dele, que eu não queria só para mim. A gente começa a se encher tanto do Espírito Santo, da presença do Senhor, que começa a transbordar, e transborda, é automático. Perfeito. É automático transbordar. Tudo que a gente tá cheio, transborda. Assim como quando a pessoa também ela é cheia de sentimento ruim, de
pensamentos ruins, isso transborda também, gera Total. aquela energia pesada, aquele negócio estranho, aquela sensação ruim. A gente nem quer estar perto da pessoa, aquela pessoa que reclama demais, Desse né? jeito. Que tá toda hora cheia de problema, porque ela também tá transbordando daquilo que ela é cheia. Exatamente. Então, que sejamos cheias do Espírito Santo. Amém. Que sejamos cheias de coisas boas, né? De boas energias, de vontade de crescer, de mudar, de evoluir, de transformar vidas. Perfeito. Né? Que nós estamos aqui para isso também. Que sejamos cheias para poder transbordar desse amor. Né? E tem uma frase que resume isso que você falou, que eu repito para minha mãe, para minha família, que para empreender, para tudo na vida, para ser usada, a gente precisa colocar o nosso foco na solução e não na preocupação. Foco na solução, não na preocupação. Porque o que a gente pensa o dia inteiro, então se eu pensar, nossa mente imagina os piores cenários e fica preocupada. Se a gente fica cheio disso, a gente transborda isso e se torna real e acontece. Mas se a gente está passando por um problema e foca na solução, a solução vem. E Deus aplica milagres e junta, coisas acontecem. Então, um conselho também que tem aplicado em minha vida é você focar na solução. Aconteceu um problema, ser racional a ponto de, ok, aconteceu. O que eu preciso fazer para resolver? O que está em meu controle? É isso? Ok. Para chegar nisso, o que eu tenho que fazer hoje? E amanhã? E amanhã? E o foco é na solução. Então, foco na solução e não na preocupação nos ajuda a nos manter cheias de positividade, cheias de ver o lado bom das coisas, de otimismo. A gente precisa disso. Eu vou anotar isso para minha mãe. Boa! Nossas mães precisam disso. Muito preocupadinhas. Eita, Jesus! Minha mãe, meu pai, a dona Silvana. Menos preocupação, dona Silvana. Foco na solução, Silvana. Foco na solução, menos preocupação. Ai, Deus. Por mim, eu ficaria aqui até amanhã conversando contigo. Muito bom. Vamos marcar parte 2. Vamos marcar parte 2, 3, 4. Sim, por favor. Um quadro já. Começar o ano. É verdade, vamos criar um quadro. Eu tô gostando. Chá com Lê. Chá com Lê. Chá comigo. Chá comigo. Ai, amei isso. Lê, também. Mais uma vez, muito obrigada. Eu não sei se você tem mais algum recado para deixar. Se você tiver, aproveita a oportunidade. Eu quero agradecer, Áurea. Eu amei te conhecer. E parabéns por sua missão. Obrigada, um podcast é um lugar de espalhar a mensagem, de espalhar o evangelho. Nós fizemos isso hoje, Deus nos guiou. Eu amei que quando você falou, Leti, olha, eu não gosto de roteiro não, Deus ele vai guiando a gente. Eu falei, essa é das minhas. Essa é das minhas. Porque, de fato, Deus ele tem um propósito com você que está aqui hoje. Você saiu daqui transformado. A gente falou com você de alguma forma. E a gente não teve roteiro para isso. Foi seguindo e foi seguindo. Eu falei, tá tudo certo. Você me pergunta lá, faz uma primeira pergunta e a gente vai deslanchando. Então, eu me identifiquei muito em relação a isso. Quando a gente tem essa proximidade com Deus, a gente entende que nós somos um instrumento para que Ele fale, para que Ele diga. E, às vezes, criar um roteiro, a gente não ia chegar... Fica tão travado, né? Fica travado. Eu não gosto de roteiro. Para isso aqui, não. Eu até sigo roteiro para alguns trabalhos pra outras precisa, coisas, né? Precisa. Mas aqui, eu acho que a gente tem que ser guiado mesmo, direcionado por Ele, né? O meu conselho... Ele faz isso. E o meu conselho para fechar, Áurea, é dizer que nesse finzinho de ano, a gente tende a pensar, não, desde que ano que vem eu faço, desde que ano que vem eu resolvo. E aí eu levantei uma bandeira no Instagram esse mês, que é a hashtag Meu 2025 já começou. Então, assim, o começo não é o resultado que você busca. Você precisa começar, precisa de tempo. Então, comece agora, seja a treinar, seja aprender uma habilidade nova, seja ter foco em sua empresa, seja expandir a sua empresa para o digital. Mas é dia 24, dia 25 de Natal, e agora só ano que vem. Que nada, a gente estava anotando o nosso quadro hoje, 24 tem trabalho normal, quem quer resultado diferente tem que tem que ter hábitos diferentes. Então, meu 2025 já começou, não espere para o ano que vem, começou agora, o seu ano já começa com as atitudes de agora, porque a gente tem isso de que vai virar o ano, tudo muda, mas não, é de um dia para o outro, normal, como muda um dia, como muda um mês, vai mudar o ano. Então, você tem que começar agora. O meu conselho é esse, seu 2025 já começou, não espere virar o ano, começa logo. É isso, eu concordo 100%. Lê, mais uma Obrigada, vez, quero te agradecer. Eu não vou me cansar de agradecer você. Quando eu fiz grata. o convite para ler, gente, eu falei, meu Deus, será que ela vai ver a mensagem? Será que ela vai responder? Será que ela vai aceitar? Aí depois eu falei assim,
Chega de sei lá, será? O que tiver de ser, vai ser. Pronto, acabou. E aí eu fiquei tipo, Deus, ó, tá na tua mão. Eu sinto que ela tem que ir, mas só vai se for da tua vontade. E aí quando você me respondeu, eu falei, ai, meu Deus, deu certo. Talvez demorei um pouco, alguns dias, talvez. Não, até que tu não demorou tanto não, tu foi até rápido. Eu falei assim, nossa, que legal, ela já me respondeu. Gostei disso. Ai, que bom eu que tô deu muito certo. feliz em te receber, conhecer a tua história, compartilhar um pouquinho da tua história. Já convidei vocês para acompanhar o Instagram dela. Convido mais uma vez, acompanhe, né? Acompanhe não só o Instagram dela, mas também faça parte desse movimento que ela tá aí, né? Levantando dentro de Vitória da Conquista, que não é só para Vitória da Conquista, Pro né, Brasil é pro Brasil inteiro, mundo inteiro, inteiro. entendeu? Pro mundo inteiro, você que tá acompanhando a gente de outro lugar do mundo, porque se tem no grupo do WhatsApp, pode ser que tenha aqui também, Com entendeu? certeza. Esse é o interessante do digital, quebrar barreiras. É isso, e eu quero agradecer você também que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada pela sua participação, por mais uma vez estar aqui no Chá com ela. Eu te agradeço de todo o meu coração. Desejo que seu Natal seja repleto de paz, que seja um Natal em família, ou mesmo que você estiver sozinho, mas que você não se sinta só, porque você não está só. Né? Acredite que o Senhor é contigo, Ele cuida de você, Ele ama você, tá? Seja muito feliz nessa época do ano, que é uma época, para muitos, muito triste, né? Tem pessoas que encaram o Natal como uma época muito triste, por algumas questões, mas dessa vez, só dessa vez, enxerga de uma forma diferente. Muda a tua percepção sobre o Natal só dessa vez. Tá? Legal. Leve ele como uma época gostosa, um dia gostoso, uma oportunidade a mais de viver, de estar vivo, de estar bem. Né? E eu quero agradecer os meus parceiros de sempre, os meninos, Juninho, Charles. Amo vocês. Agradecer a minha parceira também, Desigual. Coloca na tela pra gente, Juninho. Desigual, que tá sempre comigo. Que é responsável por todos os meus looks, tá? Ai, incrível! Tudo da Desigual. Minha parceirona, Desigual, daqui de Vitória da Conquista, da Povo em Conceito, a Celeste. Legal. Eu falo sempre da Celeste aqui, porque você precisa conversar com a Celeste, tá? Acabei de dar um estalo aqui, ó, porque a Celeste, ela é uma pessoa que tem uma história linda, maravilhosa. Só que ela é travada. Celeste, e ela precisa do digital. A gente vai conversar com ela. Começa a seguir no Instagram. Não, eu vou conversar com ela. Sério, sem brincadeira. Eu vou conversar com ela mesmo. Saindo daqui, eu já vou mandar mensagem pra ela. Perfeito. Eu vou te passar o contato de Letícia. Passa, tu vai fazer esse trabalho com ela porque ela precisa, porque a mulher é sensacional. As peças da loja dela ali, tu não tem noção, não, mulher. É realmente Desigual. Eu falo pra ela, a tua loja tem tudo a ver com o nome da tua loja. É Desigual mesmo. Então, um beijo pra você, Celeste. Muito obrigada por essa parceria, né? Por estar sempre comigo nos melhores momentos, nos principais momentos da minha vida, ela tá presente. Né? Agradecer também a Arena Network, que é esse espaço aqui, né? Que nos proporciona esse momento de conversa, né? Esse compartilhamento, né? De história, né? No nosso podcast. Agradecer a Arena Network que eu falei. A Ariate Filme também, que é a equipe dos meninos. Que Deus abençoe vocês. E aguardem o próximo, porque o próximo também tá imperdível. Valeu. Fala aí se vocês gostaram, comentem. Quero o próximo, quero mais. Vamos ver se eles querem. Vamos gravar de novo, Lê. Só vou ter um chacalê se o povo pedir. Tem que falar que gostou, tem que falar que quer mais. Se for interessante, eu venho. E eu quero pedir pra vocês mais uma vez, gente. Pelo amor de Deus, minha irmã, isso aqui é só pra você ajudar a crescer, entendeu? Eu já te falei que quando eu estiver grandona, quando eu crescer, eu vou lembrar de quem tava comigo no começo. Eu tô anotando, viu? Eu tô anotando quem é agora que tá fazendo a inscrição aí. Eu sou inscrita no seu canal. Eu tô anotando, viu? Tô anotando tudinho aqui, viu, Lê? Pra gente poder lembrar depois quem tava com a gente desde o começo. Exato. Né? Dá o joinha também pro YouTube entender, né, que é um conteúdo relevante, que é um conteúdo legal e entregar pra mais pessoas. E é isso. Só agradecer mesmo e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, beijo, gente. Beijo. Ai, Lê.